Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Insperiência, comigo, Rubia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Bem-vindos, bem-vindas. Se você está assistindo a gente pelo Instagram, aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, participa. O assunto de hoje é bem importante, então a gente quer também a participação de vocês, participem, né, deem as suas opiniões sobre isso, conte a experiência de vocês. E rumo aos 10 mil, né, Rubia? Rumo aos 10 mil. E você aí, se não faz parte da nossa comunidade, aproveita, se inscreve no canal, avalia a gente no Spotify, dá suas 5 estrelinhas, curte, comenta e siga a gente nas redes sociais, amãetaoff.podcast em todas elas. Mais uma quinta-feira, então, mais um episódio aqui com os nossos patrocinadores. Então, estamos aqui de Renko Produções, que deixa o nosso telão aqui lindo, maravilhoso, melhora o nosso estúdio. Tem aqui o link deles na descrição do vídeo, então, interessados, podem clicar aqui embaixo. Também sempre acompanhados do nosso patrocinador oficial, a linha Blue, medicamentos fitoterápicos feitos de forma natural, para gripe e resfriado. Também tem para melhorar a imunidade das crianças. E o Blue Soro Jet, que é o meu favorito, né, Rubia? Você sabe que todo dia ali, ó, voltou da escola, dá uma espirrada de Blue Jet. Saiu do banho, dá uma espirrada de Blue Jet. Você adora, né? Eu adoro. O que eu mais uso é o Blue Mel Edera, que é o xarope. Nesse tempo que tá em São Paulo, gente, socorro. E assim, eu acho incrível porque a Blue tem a linha completa, né? Pra cuidar das gripes e dos resfriados dos nossos pequenos. Então ajuda na imunidade e tudo. E o Blue Mel Edera é um xarope pra tosse, aquela tosse produtiva, sabe? E eles são medicamentos fitoterápicos feitos da forma mais natural possível. A pediatra da Helena que me indicou, inclusive, eu uso isso, cara, faz muito tempo, real. E agora, com esse tempo, eu ando com ele na bolsa. Porque a Helena é muito alérgica. Então, assim, tudo dá tossezinha, tosse produtiva, aquela tossezinha com catarro. Helena tá direto com isso. Blue Mel Edera eu sempre deixo na minha bolsa. Então, quer conhecer a linha completa? Acesse o QR Code aqui embaixo. Tem também todos os produtos disponíveis na Drogaria São Paulo. Vai lá, garante o seu. É bom para as crianças e é bom pra gente, porque criança saudável, mãe, ó, tranquila. Tranquila, todas as informações é só você clicar no Ver Mais aqui embaixo, se estiver vendo a gente no YouTube, né? E uma coisa também interessante, temos cupom na Drogaria São Paulo, Mãe Tá Off 30, que garante 30% de desconto para vocês, então aproveitem e conheçam toda a linha de Blue aqui no QR Code que tá na tela. E hoje, o programa de hoje é super importante, porque a gente vai falar de um assunto super atual, né, Paola? Saúde mental. Exatamente. E eu vou ler aqui para não falar besteira. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior casos de depressão e outros transtornos mentais da América Latina. E quem a gente vai conversar hoje é a Mariana Kaludin. Tá certo, Tá Mari? certo. Que é a autora do livro Papai Está Triste. A Mari, ela escreveu um livro infantil, né, para representar de uma forma lúdica um pouco da experiência do que ela viveu dentro da família dela. Então, vou deixar ela contar a história para vocês, que é muito melhor do que eu. Seja Mari, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, eu acho que até por confiar na gente. Eu acho que Não, na verdade, pra mim é um privilégio estar aqui. Realmente eu tô, assim, ter esse espaço pra gente conversar e poder falar da minha história, a história de muitas outras pessoas e de muitos outros brasileiros, como você tá falando. Porque eu acho que é isso. Acho que é a ideia de você poder trazer identidade que me traz, assim, uma energia mesmo, assim, maior, assim, de acreditar que tudo tem uma saída, sabe? E você sabe que quando eu fui pesquisar, né, pra gente falar sobre o episódio, e esse número do Brasil ser o terceiro país, né, da América Latina, a gente fala muito hoje de saúde mental, né, a gente sabe que as pessoas hoje, elas estão estressadas, né, elas estão cansadas, e que isso a gente vai descobrir até com você, o quanto isso interfere na manifestação desses transtornos mentais, mas a gente fala pouco sobre isso, né? E eu acho que é legal que a gente vai abordar aqui. A Mari tem um filho, João, de 3 anos, e como esse contexto é passado e explicado pro João, né? Então, assim, se você tá numa família que tem alguém que tem, né, uma depressão ou alguma outra doença dessas, como é que você passa isso pra criança, né? Como é que você deixa a criança consciente? Porque muitas vezes a gente, esconde. E não é o melhor caminho, né, Má? Então, e a Mari tem só... dando um adendo aqui, somando nessa conversa, eu quero mostrar para vocês, antes de começar o papo, o livro dela, Papai Está Triste, de Mariana Kaludin, as ilustrações do Matheus Furtado.
E assim, ela fez esse livro, acho que como até um processo de cura, né? Foi. Pra poder explicar pro seu filho literalmente desenhar de uma maneira lúdica. Como é que foi isso pra você? Então, o livro, acho que eu posso falar como surgiu a ideia, né? Se Sim. quiser, ó, deixa eu falar, se quiser, conta do começo, assim. Acho que eu vou começar do começo. Vamos lá. Isso. Na verdade, o livro veio num sonho, né? Assim, eu tive um sonho que eu queria escrever um livro, porque eu achei que esse universo infantil, por ser mãe recente e tudo mais, eu sempre gostei muito. Uma que eu tenho uma linguagem com criança meio bobalhona, igual das crianças, assim, então já estava ali, né? Mas, assim, eu achava que, assim, é muito importante que algum familiar que está passando por uma fase, assim, muito difícil, de uma depressão profunda, ou num quadro como o meu, que seria um quadro de depressão mista, dentro de um transtorno de bipolaridade, né? Não no meu marido, no caso, ex-marido. Mas, assim, eu achava que tinha que escrever o familiar, a visão dele sobre aquele processo, porque a gente muito vê no Instagram, que a gente, graças a Deus que a gente tem hoje um acesso enorme a conhecimento, né? A gente vê muito o psicólogo, o psiquiatra falando sobre esses transtornos, mas a gente não consegue ver os relatos de quem viveu isso. E aí, sofrendo muito com o sofrimento que é desses sintomas e todo aquele quadro na fase mais crítica, eu achava que isso tinha que ser passado para o mundo de alguma forma. Pensei em escrever um livro como para adultos, né? O que levaria muito mais tempo para você fazer pesquisa e tudo mais, e eu queria logo ressignificar a minha história também e passando para o meu filho como se um retrato daquele momento que ele viveu na infância, que se ele não entendeu muito bem, em algum momento eu pudesse trazer e resgatar sem esquecimento nenhum sobre o que foi efetivamente, né? E aí veio essa ideia de, então, um livro infantil. E veio num sonho, comentei com meu pai falou assim, vai atrás, tudo, é interessante, qualquer produção intelectual, assim, é legal, né? Fica pro mundo, assim. Aí, estava na praia, tanto que o livro começa na praia, a cena, mas eu estava na praia. O Google, hoje em dia, a gente, né, perde horas ali nas pesquisas. Pesquisei editoras, pesquisei como fazer, assim, a própria história e fui dar um mergulho. Aí eu dei um mergulho e no mergulho a história veio, assim, quase que cuspida, assim, na minha mente, a história inteira. Voltei para a cadeira de praia, escrevi no note do celular e aí já estava a história toda sem edição, assim, não precisei editar nada, assim, a história veio. E é uma história delicada, eu achei que ela aborda de uma maneira bem delicada para as crianças, porque realmente, qual que foi o meu processo em fazer essa história? Eu observei muito no sofrimento de você estar passando por um quadro de um transtorno mental. Eu observei o preconceito da sociedade, né? Preconceito no trabalho. Eu observei a própria família com muita dificuldade de aceitação daquilo, porque era quase que a família inteira sofre junto e também sofre como se fosse um fracasso. Por que eu não observei? Por que eu não consegui fazer alguma coisa? Então, assim, há muito sofrimento também emocional que poderia ser muito mais brando se a sociedade, no modo geral, encarasse a saúde mental assim como a gente encara a nossa saúde física. Então, assim, vendo isso, eu falei, acho que a gente precisa passar para as crianças. Por quê? Todo mundo pega a criança e deixa ela à parte daquele processo. Por quê? Porque a criança já está vendo que a família inteira está estressada, a família inteira está com o emocional meio abalado. Então, não vou falar com a criança sobre isso. Eu vou só brincar, fingir que está tudo bem e deixo ela à parte. Só que a criança observa tudo. Sente tudo. Sente tudo. Ela tem percepção sobre tudo. E ela cria as sinapses dela ali, ela cria o entendimento dela sobre as coisas. E é aí que eu achei que estava o agravante da situação. Por quê? Porque você iria de um sofrimento emocional, mental, de um adulto, isso poderia, no futuro, ser um sofrimento mental, emocional desta criança. Por quê? Porque ela ia assimilar e ter um entendimento totalmente discrepante do que efetivamente ocorreu, porque no psique dela, assim, né, no que ela pode alcançar de conhecimento sobre as coisas, de mundo, ela ia trazer para ela, porque as crianças têm essa tendência de trazer para si, né? Elas acham que tudo é um reflexo delas mesmas, né? Então, se o pai não tá triste ou tá isolado, é porque eu fiz uma coisa errada, eu não mereço amor, então o que eu posso fazer? Então, a criança traz muito para si, tudo que ela vê. Ela acha que o universo gira realmente em torno dela. Então, acho que a gente falar com ela de maneira simples, não entrar em detalhes como você entra com adultos, poderia ser uma maneira de a gente já começar a
condicionar, mas também educar as crianças para a saúde mental e que, quem sabe, as próximas gerações elas teriam mais naturalidade em lidar com tudo isso, porque hoje a gente ainda tem muita dificuldade, por mais que já se enfrentou muito, ainda existe muito tabu sobre tudo isso e muito desconhecimento. Não, e é uma questão que vai ser muito falada, né? Eu acho que fala-se muito já hoje, mas talvez aborda meio como um tabu, mas é inevitável, né? Isso é um tema. É muito Você vê, hoje atual, o né? esporte tem hoje especialistas em saúde mental para É. atletas, assim. Então, assim, hoje trabalha-se muito esse lado mental, né, essa saúde mental. Agora, Mari, acho que assim, só pra gente contextualizar, né, pra quem tá escutando, tá ouvindo, tá assistindo a gente, de fato, o contexto da sua família, né, o seu ex-marido era bipolar, É né? bipolar. E aí você tem o João de 3 anos. E Isso. como é que foi, assim, essa trajetória de vocês, né, com a doença? É uma doença? Uma condição? A gente acaba utilizando mais transtorno mental, Tá. né, do que... Porque ainda tem, né, a pessoa tá doente, né, ou é doente mental, pega mal, né? Tá. Então, eu escrevo, assim, até para divulgação do livro, eu falo muito sobre doenças da mente. Eu acho que falar sobre doenças da mente, você tira esse estigma, né? Por quê? Porque a sua mente também adoece. E seja por uma predisposição genética ou também por condições, fatores externos, estressores e N coisas que podem vir a você desenvolver um transtorno mental. Ninguém pode passar ileso, assim. Todo mundo pode um dia desenvolver algum tipo dessa condição, porque o nosso cérebro, assim como qualquer outro órgão, a gente adoece. Sim. E ele também adoece. Ele também se lesiona, assim como eu tô com com o joelho rompido aqui. Então, da mesma forma que o ligamento ali dá uma estirada, nosso cérebro também gera essas lesões, né? E aí acaba que a gente desenvolve aí quadros de transtorno mental. Mas sim, ele era bipolar, e nesse quadro quando eu casei, não sabia da condição. Nem ele. E a bipolaridade, ela se confunde muito com personalidade, alguns sintomas, né? Então, ele tinha algumas condições diferentes que eram a personalidade dele. Todo mundo aceitava, estava tudo certo. E aí, a gente junto, sempre conversava muito, né? Parceiro um do outro, pedi para que ele buscasse um terapeuta para entender. E aí, encaminhou para o psiquiatra diagnosticou bipolaridade. Para ele, Isso você já tinha criança, você já tinha não seu filho? tinha. Foram 6 meses, foi assim que a gente casou, 6 meses de casamento. Tá bom. Então, assim, aí ele se sentiu aliviado. Ele falou assim, nossa, é um alívio para mim, porque ele conseguiu entender muita coisa que ele viveu na adolescência. Assim, foi um alívio. Você saber, as pessoas não querem ter putz, eu não quero ter um diagnóstico, mas o diagnóstico ele salva, porque ele tira o peso de muitas Ele dá coisas. uma resposta, né? Ele dá uma resposta. E aí você parece que tira, né, aquele peso do ombro, assim, de, nossa, por que eu fui assim? Por que eu errei daquela forma com tal pessoa? Então, ele realmente Liberta, né? ficou satisfeito, assim, de saber, começou o tratamento. Mas, como eu falei, né, tem fatores estressores. E um quadro de bipolaridade, ele além de ser um fator, uma predisposição genética de você desenvolver, então tá nos genes, né, também essa condição, o fator estressor pode agravar certos quadros. E aí essa oscilação de humor que um bipolar pode enfrentar entre o polo depressivo, o polo de ativação, que seria o polo da mania, né? Aí em quadros tem vários tipos de bipolaridade. A mania pode ser chamada de hipomania, porque ela é mais sutil, mais imperceptível, só o familiar direto, assim, que percebe. Às vezes até pai e mãe que não moram mais junto não percebe, até porque se mistura com a personalidade. Então, neste caso, com o estressor tudo mais, ele foi tendo um quadro mais grave, né? Que seria um estado misto, que eles chamam, que é quando a pessoa ela está com depressão e também está na hipomania, ela cicla entre esses dois polos e é muito sofrido. E normalmente a depressão mista, ela também dá, não só no bipolar, mas pessoas que não têm essa condição de bipolaridade. E ela acaba sendo até uma das mais graves, né? Dizem. Por quê? Imagine, você está depressivo, né? Todo mundo tem ideia que a depressão, a pessoa está de cama vegetativa. Não quer comer, ou está comendo muito, não quer se levantar, não quer fazer nada. Mas normalmente há o quê? Na depressão, no quadro puro, a pessoa está sem energia. Então, ela não tem, por exemplo, no caso de uma ideação suicida, ela não tem energia para pensar e tentar se matar, por exemplo.
ela nem consegue, ela não tem isso no quadro puro. Mas no misto, que normalmente os quadros de suicídio vêm nessa depressão mista, a pessoa, ela tem a energia, porque ela está no polo de ativação, onde dá energia, então ela fica inquieta. Ela está deprimida, mas ela tem a tristeza da depressão. Ela tem a tristeza, mas ela quer fazer coisas para tirar aquilo dela. Mas então tem a energia. Ela tá assim, ela tem um impulso, entendeu? Ela tá conseguindo fazer as coisas ainda. Então aquilo bate nela de uma maneira desconfortável e se vai para esse quadro mais grave em que já começa a ter ideação suicida, né? Realmente o planejamento de um suicídio, você pode correr o risco de realmente tentar, porque no impulso a pessoa, ela tenta e consegue, né? Algumas vezes não consegue, mas, né? Aí vai de cada quadro. Mas, assim, é na mista, porque justamente tem essa inquietação, essa ativação que num quadro puro da depressão não tem. Então, realmente, ele foi para esse estado misto, né? De uma depressão mista, também de uma hipomania crônica ali de há um tempo já. E aí a gente começa a enfrentar, então, a oscilação desse quadro, né? Nesse período a gente se separou, ele se separou. Só uma pergunta, Mari. É assim que veio o diagnóstico? Porque a bipolaridade, ela tem... ela é medicada. Sim. Contínua. A partir do momento que você recebe o diagnóstico, é pra vida toda o remédio. É isso? Ou você toma só em picos o remédio? Não, uma vez que você descobre, Tá. é bom que você vá para um médico especialista, não, um psiquiatra especialista em bipolaridade, porque na psiquiatria, assim, que tem nas faculdades, às vezes a própria bipolaridade em si, ela ficou muito atrasada ali no conhecimento. Então, o psiquiatra sai com conhecimento meio base, mas assim como advogado, né? Eu sou advogado, atuo na área de seguros e domino a área de seguros. Se você me perguntar na área de família, tudo, eu tenho que estudar para saber, e se eu for aplicar, vai ser uma base ali, não vai ser o que uma pessoa que está trabalhando todo dia, está especialista na área. Então, na medicina também, né? Então, é bom que ela vá para o especialista, e aí ele vai começar a fazer o ajuste perfeito na medicação correta para aquela pessoa. Nunca é a mesma para todo mundo. Cada organismo reage de um jeito a uma medicação. Então, ele vai para um estabilizador de humor e ele vai começar a tentar estabilizar esse humor, para que ele fique funcionando normalmente, assim, né? Porque, de fato, há uma deficiência química ali no cérebro que faz ficar disfuncional algumas funções. Então, por exemplo, como eu falei, a questão do córtex pré-frontal, que ele não funciona como quando você está no estado normal, né? Que no caso de bipolaridade chama eutímico, né? Você fica sem dosar, assim, as consequências das coisas. Tipo bom senso, seria tipo bom senso, Você tira o bom senso, você não consegue realmente ver prós e contras das situações e não analisar muito bem as consequências das suas decisões. Você fica muito impulsivo. Então, por exemplo, você pode ficar impulsivo por várias áreas da sua vida, entendeu? Então, e isso dá também em outros transtornos. Não só na bipolaridade. Então, assim, realmente, às vezes o cérebro lesiona num grau que você precisa trazê-lo para o funcionamento normal, assim como todos os outros órgãos, né? Como eu falo, assim, acho que a ideia minha era justamente poder falar abertamente sobre isso sem preconceito. Acho que eu vi uma oportunidade, a partir de um sofrimento familiar, de tentar levar para o mundo e acolher mais famílias, para que as pessoas não sofram tanto, assim. Porque realmente é muito sofrido para todos os familiares, não só para o paciente, para quem está enfrentando. Então, mais ou menos isso. Você vai entrar com a medicação na bipolaridade, você vai seguir com medicação, mas sempre ajustando conforme o psiquiatra vai te dizer. Mas você nunca vai ficar sem medicação. E esse é um estigma também. A bipolaridade, ela é um fator genético. Ela é genética. Um dos fatores dela. Mas você pode desenvolver exato, também. você pode desenvolver conforme os fatores estressores que você tá vivendo. Então, uma criança pode vir a desenvolver, por exemplo, meu filho pode vir a desenvolver porque ele tem uma predisposição genética. Então, ele tem 15% de predisposição genética a desenvolver bipolaridade. Isso é de estudos, né? Que eu entrei no hiperfoco para saber tudo sobre bipolaridade, né? Porque a gente precisa saber. O conhecimento realmente salva. Eu acho que a gente tem que ir atrás mesmo. E o conhecimento te ajudou para conviver com uma pessoa bipolar? Totalmente, porque muita coisa você não sabe, se é pessoal com você, o que está acontecendo, e aí você vai fazendo só uma bola de neve, né? Aí quando vem o conhecimento e você identifica e percebe, não, aqui ele tá assim numa condição de sintoma, de doença, então você tem que acolher, você sabe o que fazer, você não vai entrar em discussão. Não tem por que você discutir. A pessoa está numa crise, você está discutindo, não faz sentido. Então, é muito melhor para um familiar também conviver sem gerar conflitos desnecessários.
né? Então, sim, tem essa predisposição, o fator estressor do ambiente que a pessoa está. Se ela trabalha e é submetida a muito estresse, então isso agrava. Também o principal é o sono. O sono da pessoa, para todo mundo. A gente Sim. tem o ideal é que todo mundo durma entre 10 da noite e acorde às 6 da manhã. Isso é para todos. Para todo ser humano, esse é o melhor horário, porque a gente é submetido, sim, à luz solar, né? Então, ela tem um sentido todo para o nosso organismo, para que a gente se regenere, etc. Mas em condições, assim, de transtorno mental, falando, assim, da bipolaridade, é uma condição... É o primeiro fator que a pessoa tem que mudar dentro da situação dela de É regular o sono. regular o sono. Nossa, que interessante. Porque é uma das coisas que você observa, a primeira oscilação também do humor tá no sono, quando a pessoa fica com insônia, ela fica ativada à noite, começa a querer fazer muita coisa à noite e não consegue dormir, passa uma noite em claro, tudo isso já são os primeiros sinais que a pessoa, sabendo do que ela tem, ela já fala com o médico já na hora já consegue estabilizar novamente o quadro sem deixar aquilo se agravar, né? Uma curiosidade, você tá louco, você é quase uma especialista no especialista assunto falando. mesmo. Como é que seu ex-marido lidou com isso? Assim, ele era bom pra ele você saber tudo? Como é que ele lidou quando você começou a querer pesquisar e começou a entender muito sobre o assunto e até depois do diagnóstico, sabe? Então, foi o que eu falei, assim, eu acabei fazendo o livro durante a separação. Então, o que a gente tem? Ele sabe, eu acredito que ele seja grato a tudo que eu fiz por ele, até remediar certas situações. Eu acho que ele sabe, dentro dele, ele deve saber que tudo era pro bem nosso, assim, em comum, sabe? Dele, do meu filho, meu também, né? Então, ele aceitou, só que o que acontece? É muito difícil, né? Você está vivendo, você sempre viveu assim, e de repente vem um médico e diz que você está fazendo assim porque isso tem a ver com um diagnóstico, né? E aí a pessoa, não, mas eu sempre fui assim, eu penso assim, eu faço assim, eu quero fazer assado, né? Então, sempre vai ser difícil. Então, eu fiquei no hiperfoco. Não foi bom, não foi bom, mas eu percebi que houve um hiperfoco da minha parte no ir atrás desse conhecimento. Então, digamos assim, tudo tem que dosar. Você não é bipolar. Não. Ah, tá. Só que eu sou tão assim que eu fico toda hora, falo com a psicóloga, falo com a psiquiatra, tem certeza? Vamos descobrir isso, vamos descobrir eu acho que isso é natural, porque assim, é uma coisa que você tinha que enfrentar, você tinha que lidar com... Existia uma situação e precisava ser lidada com aquela situação. Como que você vai lidar? Com conhecimento. Você vai Sim. atrás... Gente, é o que acontece na maternidade. Nasceu um filho, você vai atrás. Foi. Deixa eu entender como é que eu lido na verdade, com essa situação aqui. meu hiperfoco, assim, acho que eu percebi hiperfoco mesmo em mim foi quando eu engravidei. Porque Então, engravidou gente? hiperfoco do tudo da gestação. Aí depois tudo da introdução alimentar. Exatamente. Aí depois você vai agora desfraude. Eu tô passando pelo desfraude. Então, assim, você vai nos hiperfocos, que a gente tem isso, né? É natural. Por quê? Como é que você vai lidar com aquela situação do momento. O meu primeiro hiperfoco foi como eu vou fazer marmita pro meu filho. Ele vai começar a comer amanhã, sabe? Assim, ele sentou, deu um desespero. Eu falei, meu Deus do céu, o que ele vai comer amanhã? Nossa, aquele dia lá eu passei uma ansiedade do caramba. Porque eu falei, gente, eu não faço comida nem pra mim. Eu até faço, mas aí de repente eu tinha que fazer nos preparos certinhos pra... Então, quer dizer, a mãe tem que se virar, né? Então a gente vai. E hoje, graças a Deus, é isso. Acho que a gente tem na internet esse acesso maravilhoso, que a gente tem muita coisa ruim, mas se você conseguir filtrar, você tem muita coisa boa e aquilo cresce e expande muito nossa mente. E eu acho que a gente tem que saber usar a internet a nosso favor, sabe? Então, de fato, eu usei muito a internet para ir atrás de conhecimento. E a Mariana, hoje, de 5 anos atrás, não é a mesma. A de 1 ano atrás já não é a mesma. Então, assim, eu me sinto bem por ser assim. Na verdade, eu meio aquariana. Desde menina, gostava de ser uma metamorfose meio ambulante, assim, né? Falava, ai, que eu sou uma metamorfose ambulante. Porque eu não gostava muito que me rotulassem, que me taxasse que você é isso, você é aquilo. Não sou. Então isso pra mim, hoje eu vejo, não, realmente eu não sou. E a gente tá aí, entendeu? Em constante evolução. Então, conhecer sobre tudo, e principalmente sobre saúde mental, eu acho que é o que vai destravar todo esse preconceito que ainda tem por medo. Medo de não saber. Total. Deixa eu só perguntar uma coisa. Antes de você conviver com o seu ex-marido, que era uma pessoa bipolar, você já fazia terapia? Você já ia em psiquiatra? Essas coisas, não? Psiquiatra, não. Eu já fazia terapia. Tá. Eu fazia uma terapia que eu acho muito interessante, poucas pessoas conhecem. Eu vou saber a sigla, não sei em inglês, mas chama EMDR. Não sei se vocês conhecem. Minha filha nem em português nem em inglês. Então, Inglês, pra mas mim, se é assim, inglês, não tá no meu conhecimento. O príncipe, qual é o príncipe? Um dos príncipes, né, da Inglaterra, ele faz. Então,
É o MDR. Ela aciona o seu lado racional com o emocional do seu cérebro. Que um lado é racional, o outro é emocional. E o próprio cérebro acha a cura de algum sofrimento que você está tendo, assim. De um trauma. Então, normalmente, ela é mais para traumas. Mas traumas, a gente pensa, trauma é um acidente de carro. Não, trauma é... Alguém te chamou de boba na rua, virou um sim. trauma. Entendeu? Na criança. Então, são vários traumazinhos. Então, você vai... Então, eu já fazia desde os 23. Tá. Esse MDR parava alguns momentos, mas eu tinha já buscava esse autoconhecimento e quando eu estava mal já tinha esse recurso de buscar ajuda, né? Então esse MDR eu acho incrível, eu gosto muito, acho que... É uma linha que eu não conheço, vou Pois pesquisar. é muito interessante, porque realmente você entra ali, acaba que a psicóloga acaba só te guiando e você você busca qual é a sua crença positiva sobre um trauma, a sua crença negativa sobre aquele trauma. Você fala, o que você pensa sobre isso? Aí você volta para aquele trauma. Então, o seu cérebro, ela te direciona a você voltar a viver aquele trauma. Mas isso tudo consciente, não Tudo hipnose. consciente, não é hipnose. Mas é curioso porque justamente parece que funciona como uma hipnose no seu Porque cérebro. De faz tão regressão. louco que é. Mas assim, para mim, por exemplo, eu só destravei que eu queria ser mãe no MDR. Porque eu não queria. Eu não queria nem casar. E muito menos conhecer família de pretendente. Então, foi uma loucura. Foi quando no MDR eu acolhi e abracei e senti eu mesma com 5 anos de idade. E não era hipnose. É porque eu voltei pro quintal da minha casa, onde eu passava muito tempo sozinha. Não porque minha mãe sabia que eu estava abandonada e sozinha. Mas eu tinha essa sensação um pouco de abandono. Mas eu estava feliz lá. Então, não tinha nem como minha mãe saber. Então, eu consegui voltar e me vi brincando sozinha, feliz, animada, minha mãe na cozinha. Só que eu passava dias assim. E aí eu tinha a sensação de tristeza de ser solitária. Porque minha mãe não brincava comigo, entendeu? Então, assim, veio no MDR isso. Então, quando veio, eu era, assim, muito parecida com meu filho hoje, né? Até a cor de pele, tudo. Bom, ele é minha cara, né? Então, assim, eu lembro de sentir minha barriguinha, assim, fofinha, minha pele, assim. Aí eu perdoei todo o processo, assim. Perdoei o processo com a minha mãe, no sentido de, poxa, ela não tinha como ela saber. Tipo, que eu estava sozinha, assim, né? Então, aí isso você vai curando. Então, seu cérebro cura coisas que você acessa, que tá muito ali no fundo, que você nem imagina que aquilo te afeta no dia a dia, assim, sabe? Isso tudo é guiado? Tipo, uma meditação? Psicóloga. Não, psicóloga. Na conversa. Na conversa. Então, ela vai parando, aí ela, pra acionar os dois lados do cérebro, ela normalmente usa... É sensorial, né? Então, por exemplo, eu usava muito um choquinho, tipo de fisioterapia, numa mão, na outra, que vai passando aquele choquinho de uma mão para outra. Eu usava muito a música, que vai... música de natureza, assim, de um lado para o outro, para acionar todos os seus sentidos. Mas pode ser também uma luzinha que você segue, assim. É tudo para você realmente acessar os dois lados do cérebro simultaneamente. Porque, normalmente, a gente toma muita decisão no racional, né? Ou às vezes está muito só no emocional. E você tem que juntar esses dois para obter a cura, sabe? De alguma uma questão que te trouxe sofrimento para sua vida, assim, que te... Então, realmente, você reprocessa e a ideia desse reprocessamento de trauma é que você zere esse trauma, né? Então, não é só você saber tomar conhecimento daquilo que te afetou. É você realmente zerar e não sentir mais aquilo afetar, entendeu? Então, é muito interessante. Então, essa aí da maternidade foi assim. Então, foi... Pra mim, eu acho linda. Assim, eu não lembro até hoje, sabe? Assim, veio até o desenho que eu fazia mentalmente quando meu pai lia a fábula pra mim, sabe? Então, veio uma coisa muito louca. Um processo bem psicodélico na sua mente, assim. E, enfim, pra mim foi incrível, assim, foi, sabe, bem... E cada um desenvolve de um jeito, mas pra mim sempre é muito artístico, meio surreal, assim, tudo, foi como eu falei, minha mente de criança que tá aqui dentro. E essa tomada de consciência veio antes de você conhecer seu ex-marido, ou não? Exato, veio antes. Veio, na verdade, durante, porque ele tem um filho que é a cara dele. Assim, já tem um filho? Já tem um filho. E aí, quando eu conheci... Que tem quantos anos? Hoje ele tá com 14 anos. Quando a gente se conheceu, ele tinha 9. E aí eu fiz propus que a gente fizesse uma viagem levando os pais dele e ele, tudo, pra ver esse filho em Portugal, que mora em Portugal. E aí eu me apaixonei pelo filho dele, assim. E assim, aí, nossa, a gente dormia de conchinha. Foi muito gostoso, foi uma conexão absurda. E aí, ele sendo a cara do meu ex, eu falei, poxa, deve ser legal ter um filho à sua cara, né? Por sorte, na primeira tentativa eu consegui. Porque, convenhamos, assim, não é fácil ter filho, assim, 3. Assim, ó, admiro, porque realmente eu queria ter experiência. Quando eu falei que eu queria ter experiência, eu tive, tô tendo. Tá. Então... Tô experimentando. Tá, assim, e meu filho veio minha cara, então dei essa sorte, entendeu? Nossa, foi bom. Já de primeira não tive que ficar tentando, né? Mas foi isso, assim. Então, aí, nessa que eu tive essa sensação, eu tava fazendo a terapia, acabou que chegou essa coisa na terapia e destravou essa vontade de ser mãe. Porque até então,
eu não tinha vontade. Assim, eu tinha repulsa, na verdade, tinha algumas coisas, assim, mal resolvidas que eu falei, não mexe comigo, assim, sabe? E daí, aí você tá casada, daí vocês descobrem esse diagnóstico do seu ex-marido, e aí você tá com a vontade de ser mãe, Exato. extravada. É. Em algum momento, você questionou essa maternidade ou não? Sabendo de uma possível predisposição do seu filho e tal, ou não? Isso nunca foi uma questão? Então, como eu já estava fazendo até, na época era SMDR, hoje eu faço até terapia cognitivo-comportamental, que é até a melhor para transtorno mental, para bipolaridade, até para quadro de ansiedade, é muito boa. Mas na época eu estava no MDR, então eu acabei levando, né, para psicóloga essa questão. E porque ela mesma, ela que me fez um start para fala para ele ir na psicóloga, né? Ela imaginou que ele pudesse ter conversando, né? Dos relatos que você Exato, levava. Então, assim, como foi ela, e ela já acompanhava muitos relatos, essas coisas, acabava que eu levei para ela também essa situação, né? E ela falou, ó, ela me alertou que era uma predisposição e tal, mas ela falou, mas não tenha medo, porque assim como tem uma predisposição para uma condição de transtorno mental, você pode ter para diabetes, para câncer, para qualquer coisa. Então, a genética arrasta um monte de coisa e você não vai deixar de ter filho por isso. Né? Você vai fazer o seu melhor e dentro das condições o que desenvolver, o que não desenvolver, você também vai fazer o seu melhor e vai aprender com aquilo e etc, né? Então, de fato, não tive medo, não. E, assim, na verdade, eu até penso que ele não vá nem desenvolver, sabe? Então, e se desenvolver, eu falo, nossa, que sorte que ele tem essa mãe. Por quê? Especialista. Especialista, Eu falo, cara, o conhecimento você não perde. Sim. Então, mesmo que eu não esteja mais convivendo como parceira, né, do meu ex, eu sei que esse conhecimento eu não perdi, porque eu vou conseguir identificar brevemente, assim, preventivamente até no meu filho, se caso ele venha a desenvolver. Tem alguma coisa que você consegue, por exemplo, não fazer desenvolver, por exemplo, a bipolaridade? Tipo, tem... Sem uma medicação nem medicação, mas assim, por exemplo, o ambiente estressor então, é um... Eu vou perguntar porque era praticamente um complemento da pergunta. Você falou pra gente que a bipolaridade, ela se manifesta, vou usar essa palavra, mais em ambientes estressantes, né? Dependendo do contexto ali que a pessoa estiver inserida. Você tem essa preocupação? Do tipo, gente, não estressa porque o João não pode se estressar. Não. Você tem isso ou não? Não, tanto que nesse processo todo eu já sabia desde sempre e acaba que eu não fui a pessoa, fui Buda, né? Não me estressei. Não, eu entrei em crises também. Eu tive, como eu falei, assim, a minha ansiedade se desenvolveu a 1000 graus e quadro depressivo, né? Tanto que hoje eu estou em tratamento que eu falei, o transtorno de ajustamento, que fala, que é quando você passa por um trauma muito grande, então você acaba... Seu cérebro, ele se lesiona por causa desses estressores, e aí ele começa o neurotransmissor não fazer mais as conexões que tem que fazer direito. Então, você fica em sofrimento mesmo, assim. Então, aí foi diagnosticado quadro depressivo, né? Transtorno de ajustamento devido à separação, devido a todo o estresse que eu enfrentei neste momento, assim. Mas eu não tenho. Então, quando eu tava assim, eu mesmo tava estressando meu filho. Então, assim, não tenho. Porque eu acho que a vida é isso. Você vai viver, você não tem como você impedir. Você não fala assim, meu chefe não vai gritar comigo porque eu não posso, entendeu? Mas o que você pode fazer, por exemplo, pelo seu filho? Sono. Então, já começa desde pequenininho, dormir cedo, acordar cedo, ter hábitos que você tem que ter. Uma boa alimentação, eles falam que é ideal de alimentação, que você não coma ultraprocessado, mas isso é para todo ser humano, né? É que daí você não pode bebida alcoólica, claro, criança não, mas o adulto, né? Nicotina, drogas, né? Claro, mas para todos, né? Então, assim, são, na verdade, você seguir um pouquinho mais o que a gente já sabe o que é melhor para o nosso organismo, para o nosso ser, né? Então, assim, para criança é a mesma coisa. Então, alimentos naturais, né? Você tentar manter o máximo, mas sem, né? Meu filho come chocolate, acho que sem todo neura. dia, porque... gente... Sabe, a criança tá lá, não sei o que, eu te dou um chocolate se você fizer, sabe? Não é sério? Não é, mas com o tempo... Quem nunca, né, Mariana? Quem não? Quem sempre, quem sempre. Eu não vou ficar noiado, imagina, não é isso. E me diz uma coisa, aí você virou especialista e, né, hiperfocada em bipolaridade e tal. Aí você engravidou do João nasceu. Na verdade, eu nem sabia da bipolaridade, eu fui sabendo com a separação. Porque eu soube que ele era bipolar, mas olha como é o conhecimento. A gente não tem acesso a tudo.
Tá, mas pera um pouco, agora eu fiquei confusa. Pois é. Pera, Você tem... porque Você ele foi tem, no eu falei, médico, ele tá no médico. 6 meses depois. E ali não veio o diagnóstico. Veio o diagnóstico, aí, por exemplo... Ah, mas você nem foi Não, estudar, pra mim foi tá assim, medicado. ele tá medicado, tá indo no médico, tá indo fazendo terapia, o problema não é meu, assim, tá. do tipo... E aí realmente melhorou com a medicação. Nossa, a gente viveu anos bem, assim, então tá tudo certo. A gente realmente só vai se preocupar quando o calo aperta. Entendi. E o calo não tava apertando. Pra mim, eu tinha achado uma solução. Só que aí que você vê que você tava só no começo, você tava na superfície da coisa, né? Então, o processo até você achar a estabilidade total, é um processo dolorido pra pessoa e acaba sendo pros familiares. Então, assim, hoje quando eu falo assim, de não só ter preconceito e a questão da empatia, não adianta você ter uma empatia, o pessoal vai lá, Setembro Amarelo, que era do suicídio, né? E aí você põe uma fitinha amarela e pronto, acolhi. Não. Você vê no trabalho, você tá acolhendo um colega de trabalho que tá meio esquisito e você tá lá julgando ele porque você não imagina que ele está em sofrimento mental. Você tá achando que o cara tá sendo esquisito e meio sem noção, ou ai, que saco, ou não sei o quê. E às vezes a pessoa tá em sofrimento mental por algum transtorno. Então, com esse livro, eu falei, eu gostaria que as pessoas falassem mais, porque eu acho que é isso. Uma década atrás, a gente não falava sobre isso. Hoje a gente já fala, só que ainda tem muito desconhecimento e também um certo preconceito por ter aquele conhecimento errado, né? Como é que fala? É o que piora, né? Quando você vem com conhecimento que você pensa que é conhecimento e, na verdade, está só piorando, porque não tem nada a ver. Né? Então, assim, o que é realmente você ser empático nessa condição, e hoje eu sou uma pessoa assim, sabe esses vídeos que às vezes viraliza, que a pessoa tá fazendo uma coisa mega escrota, ou tipo, sabe? E aí todo mundo, nossa, que não sei o quê, e começa a meter o pau. Aquilo me dói na alma, assim, porque você não sabe o que a pessoa passou para ela estar fazendo aquilo lá. E se aquilo representa ela, ou se é só um fragmento de quem é ela, né? E aí ela fica naquele, realmente aí de novo, hiperfoco, né? Só naquela situação difícil. Então, hoje eu percebo, então, até na gestão de equipe, tudo, a pessoa está meio estranha, não está produzindo muito bem, eu já vejo, ligo um alerta de, será que ela está bem? Será que ela está com depressão? Será que ela está, tipo, conseguindo... tá com uma questão em casa, familiar? Você tem que ter um olhar humano. A gente virou máquina agora. Então, assim, eu acho que você falar sobre saúde mental e você estar aberto a acolher vai muito além de você só, nossa, puxa... Participar de campanhas. Do tipo assim, de falar, puxa, seu quadro realmente, nossa, deve ser difícil, né? Aí você vira as costas e ainda bem que o problema é seu, né? Porque é meio que isso. Então, assim, nesse processo todo, meu ex teve licença médica, porque ele entrou num quadro de pânico, vulnerabilidade muito grande, que não tinha como condições de trabalhar. E aí você pergunta se as empresas, quando você retoma o trabalho, elas te receitam. Não. Então, na primeira oportunidade, ele perdeu o emprego, entendeu? Para ele e pra gente, né, a gente estava junto na época, foi bom até. Realmente ele não queria mais, não estava mais conectado naquela função ali, naquele objetivo. Mas você vê que tem um preconceito por trás, uma falta de paciência em lidar, uma falta de manejo, sabe? Pô, a pessoa tá tentando se levantar, você vai lá e mete um... Ok, você voltou da licença médica, você toma um... E isso é muito comum no Brasil. O psiquiatra mesmo falou, você... Mas você até mais uma maternidade, preocupação né, pra gente? você, a mesma Porque coisa. É isso, porque exatamente é como se virasse um... Cara, eu preciso de você produtiva, eu não Exato. preciso de você... Então você é descartável, a gente é substituído o tempo inteiro. E na maternidade acontece muito isso também, né? A pessoa volta de licença e já, Sim, já tem outra pessoa no lugar. E assim, outro dia eu tava escutando, falei, poxa, era uma mulher falando assim no cabeleireiro, eu fiquei meio chocada. Ela não queria entrevistar uma mulher porque ela era mãe. Aí eu falei, então quer dizer, se isso tem com as mães, imagine com um transtorno mental, se a pessoa toma conhecimento. Então, a melhor coisa é que não saibam. Hoje em dia, infelizmente, qual a orientação do psiquiatra? Não fala a sua condição. Você só vai falar para quem é muito próximo e quem é que vai te socorrer quando você precisar. Quem é que realmente te ama e tá lá por você. Senão, vai ter o preconceito. Mas o que eu falo de a gente falar? É de você saber que existe. É de você lidar com as diversidades. E a gente não lida bem com diversidades. Se a pessoa não fala a mesma língua que você não quer mais ouvir. Né? É muito difícil você ficar lá ouvindo uma coisa que não está no seu universo, né? Você não quer. Então, é você, na saúde mental, realmente você falar a mesma língua. É você ser empático, mas no sentido de você expandir a sua mente também para acolher aquele conhecimento
de coisas que você não tinha o menor conhecimento. Eu mesmo convivendo não tinha o menor conhecimento. Fui saber depois junto com a separação, porque eu fiquei tentando remediar uma situação. Mas o fato é que, como todo casal, tem suas crises, um filho pequeno, né? E em que momento... Não, eu ia falar em que momento que isso precisou ser passado. Você falou, o João precisa entender o que tá acontecendo aqui. Mas acho que antes disso, como é que foi pra você, Mariana, mãe, mulher, sei lá, uma crise no relacionamento, um filho pequeno, aquele puerpério. Cara, como é que você sobreviveu a isso? Tipo... Na verdade, eu acho que foi naquele ritmo... Hoje, vendo, pra mim foi num ritmo tipo de guerra. Que você não pensa muito, você só quer sobreviver. Só faz. Então, eu ia fazendo. Faz o que tem que ser feito. Então, assim, eu não parei nada, não paralisei nada. Hoje, eu tô conseguindo assimilar o que eu vivi. E talvez será que por isso que não vem a tristeza e venha... Aí que acontece. A conta aí chega. Na hora, você diz? Não, agora, depois. Porque assim, agora que chegou a conta dela... Então, mas tipo assim, na hora não viveu. Então, ela tá vivendo agora o que você se Na hora eu tinha que blindar, porque eu tava muito machucada, assim, muito sensível com muita coisa. Então, muita coisa eu tive que blindar, né? Assim, se vinha intenso, eu tentava desfocar, né? Agora não tenho tempo E pra me manter sofrer. ainda presente, e tentar ajudar ao máximo. E detalhe, eu hiperfoco totalmente nele. Esquecendo de mim, esquecendo até do meu filho um pouco, sabe? Então eu queria que ele ficasse bem. Então eu fiquei... Por isso que eu falei, foi bom pra ele? O excesso é ruim. Então você também sufocar a pessoa com informação, você tem que fazer isso, tem que fazer essa... errei. Mas assim, eu me perdoo. Qualquer pessoa no meu lugar, ou faria como eu, faria diferente, mas também erraria, entendeu? Então, assim, me perdoo, sabe? Não falo, faria diferente hoje? Total. Mas passou. Então, eu fiquei muito, assim, afoita, querendo resolver. Então, envolvendo... A família também não sabia. Então, eu fui envolvendo todo mundo. E, na verdade, eu não me arrependo da forma que foi, porque foi numa crise. Num quadro foi agudo. pro bem, né? Foi não pro é que bem, foi... Não, assim, nunca... sempre foi para que ele ficasse melhor, e hoje ele está melhor, então tô bem, consciência limpa. Só que é isso, eu não percebi porque eu não queria entrar, eu não estava em condições de entrar na minha dor, porque eu estava vindo uma sobrecarga da maternidade já. E eu estava já naquela crise da identidade da mulher, em que você, caramba, eu sou mãe... tipo assim, ninguém mais me respeita como Mariana falando, tudo que eu vou fazer eu vou ser questionada porque tem meu filho, cadê minha identidade? Porque eu tinha liberdade, agora, tipo, eu não tenho liberdade nem pra fazer xixi. Então, assim, eu tava num processo. Quando veio o quadro dele, eu peguei e engavetei esse meu processo que toda mãe tem. E eu tava no puerpério, né? Então, eu engavetei. Eu falei, não, agora isso aqui não tem relevância. Não tenho tempo pra sofrer isso agora. Não tenho tempo, isso aqui não tem relevância nenhuma. Então, na hora eu melhorei. Tudo que eu sofri, eu melhorei. Mas eu hiperfoquei no sofrimento dele, assim, né? Então, fiz o que eu pude, né? No que eu podia, assim. Então, o que eu quis dizer? E aí, como veio a questão do livro? Com o livro, depois indo no processo de MDR, numa terapia também, porque eu estava fazendo MDR, depois fazia o TCC, porque eu percebi que eu estava numa... Em janeiro desse ano específico, eu falei, não, eu preciso de ajuda. Porque eu sempre fui muito líder e sempre resolvi muita coisa. E a inteligência emocional, não é querendo se achar, mas eu sempre tive uma inteligência emocional tranquila. Por isso que eu tenho essa compreensão, consigo ver o outro sem pegar muito em mim, no pessoal, e consigo administrar. Então, eu achei que isso era administrável. E essa que eu falei que eu acho que aqui é a oportunidade de estar aqui, que me deixa realizada mesmo. É que você sempre vai achar, não, eu tô assim hoje porque é isso. Não, eu tô um pouco triste hoje porque eu não dormi muito bem. Não, eu fiquei muito desequilibrada, assim, surtei, gritei com todo mundo, mas olha o que a pessoa falou pra mim. Então, você sempre vai ter uma desculpa para justificar um sintoma. E eu já estava em sintomas. Na verdade, no primeiro mês da separação, eu emagreci 8 quilos. Esse emagrecimento rápido já é um sintoma que você tem que observar. E fiquei mais ou menos no peso, mas eu emagreci muito de adoecer. Agora eu voltei pra academia, então eu mantive o peso, foi ótimo. Porque eu tava naquele inchaço pós, né, que você acabou de ter filho e que não vai, né? Parece que você fica algum tempinho ali. Sim, agora já tá mais saudável. Emagrecimento saudável, mantive Sim. né? Mas assim, emagreci muito, então tinha alguns indícios. E principalmente a irritação, um choro muito fácil. Um desespero absurdo de não conseguir achar saída, sabe? De um sofrimento, né? Quem casa para se separar?
Tipo assim, ninguém pensa, né? E você até pensa que na hora, tudo bem, qualquer coisa você se separa. Eu mesmo pensei antes de casar isso. Mas na hora que vem, você tem seu filho lá, você fala, mas e aí, como é que vai ser pro meu filho? Poxa, tem o pai todos os dias, não vai ter mais. Isso dói. Eu acho que em qualquer mãe, duvido que, por mais que a pessoa faça, se tiver uma coisa muito ruim, que era ruim, assim, a convivência para todos, beleza, você vai falar, sou melhor hoje e uma mãe feliz faz um filho feliz. Mas quando você tinha um convívio bom e aí acontece uma fatalidade no sentido de que se desconecta, né? E aí você tem agora uma família rachada, é difícil, né? Então, meu pensamento ficou a milhão, né? E aí eu fiquei ruminando muito, catastrofizando muito. E aí eu já estava com vários sintomas, foi quando eu falei, vou procurar trocar a terapia para que eu tenha esse TCC, ele dá uma direcionada para ansiedade, para conseguir lidar de uma forma mais pragmática com os meus problemas, porque o MDR ele é um pouco viajante, assim, né? Ele dá muito espaço, e aí, de repente, sua mente não vai onde tem que acessar também, porque você está se defendendo, né? Mas o TCC, não, eu tenho esse problema aqui, você consegue até, às vezes, fazer questionários para você mesmo ir responder, e aquilo alivia a ansiedade, alivia o Esses sofrimento. comportamentos também, você vai num psiquiatra, eles... Psicólogo. No psicólogo? Psicólogo também, todos especialistas, cada um Não, numa... Um monte de coisinha pra você conhecer. A Rubia ama. Eu amo. Não, mas é porque eu fiz isso. Eu tinha uma psiquiatra maravilhosa, que eu fui com meu pai uma vez, tipo, cara, super novinha. E ela, eu não precisava nem conversar muito, assim. Ela já diagnosticava pelo tipo de comportamento. Ela estudava comportamento. Sim. Não, normalmente o psiquiatra, eles estão sempre juntos, assim, né? Tá. Mas no TCC, eu não sei nem explicar muito bem, porque de fato eu tô desde janeiro. Não tive tempo de ter meu hiperfoco né? O MDR eu tive lá atrás, assim, no sentido de gostar muito, mas assim, acaba que eu sinto que ele é um pouco mais pé no chão. Porque justamente, por exemplo, se você tá lidando com algum transtorno e você tem que primeiro saber os seus sintomas. No transtorno, a primeira coisa que você tem que identificar é sintomas. Então, ele é muito específico, assim. Então, na ansiedade é a mesma coisa. Essa coisa de catastrofização eu não dava nome a isso. E eu fazia isso sempre quando eu estava ansiosa. E isso é um sintoma. Então, você, tipo, tem que saber. Qual é a probabilidade disso acontecer hoje na sua vida? Aí você vai lá, na verdade, 50%. Então, nossa, não é assim tão óbvio que vai acontecer isso, entendeu? Então, você fica lá naquele sofrimento por antecipação e se você começa nessas pequenas perguntinhas, você vai respondendo, aquilo alivia o seu sofrimento porque você vê que tá na sua cabeça. Que Diminui você o problema, né? você tá fazendo uma leitura mental das pessoas, você tá catastrofizando, você tá aumentando uma situação. Então, assim, são várias coisas que lá no TCC você tem isso muito mais pontual. Então, eu achei interessante para aquele momento. Resolveu, estou fazendo ainda. Mas o MDR é muito interessante. É a minha paixão mesmo, assim. E do MDR foi muito louco, porque o livro... Vou deixar com você, Paula. Opa, obrigada. O livro, Rubia, você tem um aí já, né? Eu tenho. O livro, quando ele veio para contar a nossa história, mas Papai Está Triste, na verdade, era uma fala do meu filho. Quando eu observava no marido, né? Então, assim, no pai dele. Mas eu nunca imaginava que quem estava em depressão era eu. E eu já estava. Só que eu não aceitava. Assim, eu não imaginava. Imagina. E eu sei, se for não, é só uma tristeza, porque eu tô triste com a condição, com a situação, né? Então, quando eu fiz o livro, eu fiz para ressignificar minha história. Eu tinha que colocar num papel as partes bonitas de um momento de sofrimento. Que tá na sutileza, a beleza tá na sutileza da vida, assim, né? Sabe, se você conseguir ter o tempo, ficar em ócio, olhar a natureza, é isso que é o belo, né? Então eu tinha que colocar a beleza junto com a fase de sofrimento, para não ver só o sofrimento. Então tem a passagem da gente dançando aqui junto, ele chama o papai. Então, assim, ele fala, papai, vou dançar, ele vai dançar. Não aconteceu, tem muita ficção, não é a nossa história, só a maior parte é ficção, mas pincelada com meus momentos com meu filho e com a minha família, né? Então, eu fiz lá o lançamento, falei, vou fazer acontecer, vou divulgar o máximo que eu posso. Então, imagina, saio da área do direito e, assim, né, poucos seguidores, fui lá, não, divulguei, consegui fazer o lançamento, consegui fazer 100 livros, assim, na venda de lançamento, que foi um sucesso naquela livraria. Até ele falou para mim, o livreiro, que ele nem fazia, mas ele abriu para mim. Nossa, um cara é um querido, gosto muito dele mesmo, de ir lá e bater papo, tá? Assim, que legal. falar sobre porque ele também me acolheu, que ele nem acolhe, assim, mas porque ele também passou por depressão. E aí, quando ele leu, ele se viu. E qual a ideia disso? É a pessoa que passou ou teve um familiar se identificar. Ter a identidade, porque isso acolhe. Você sente que não é só você que está passando por isso, então você já sente aquele calorzinho, né? Então, de fato, eu fiz
Só que assim que eu fiz o lançamento, um sucesso, lindo, maravilhoso. Já estava separada, mas ele tocou trompete, ele fazia um ano que não tocava trompete, por causa do tratamento mesmo, porque a medicação dava um pouco de tremor, então ele não estava conseguindo tocar, mas também o próprio quadro, ele se afastou, e ele, desde conheci ele com 16 anos, ele já tocava trompete, então é a vida dele, né? Então, quando ele tocou trompete, foi incrível, foi um momento gostoso. E aí acabou. Fui na pizzaria com a minha família. Eu tinha vontade de chorar. Eu tava com vontade de chorar. E aí eu falei, gente, vocês também sentem isso? Então eu pergunto pra vocês, quando vocês vivem um momento muito feliz, vocês têm vontade de chorar depois que acaba? Ó, a Vitória com gostinho de cabo de guarda-chuva, não? Não, é no sentido assim, por exemplo, você fez uma coisa muito legal, mas aí, por aquele momento ter sido muito eufórico, parece que na sequência que acaba, no segundo seguinte, assim, do tipo, apagou as luzes aqui, você já vai pra casa triste chorando. Mas no Não. sentido de realização, talvez um choro de realização ou talvez um choro de sabotagem? Porque assim, eu tenho uma Nenhum parada de deles. gratidão. Isso eu tenho muito. Por exemplo, eu tô vivendo Emoção, uma né? experiência, aí é uma emoção e eu sempre choro, assim, não importa. Emoção. Cara, eu choro por tudo. Então, assim, eu começo, a lágrima vem, às vezes eu tô escutando uma música. Tipo, outro dia eu Sim. tava numa rua, o cara tocando um sax. Cara, aquilo me tocou, que eu sempre falo, cara, parece assim, Deus tocou. Sensibilidade, é aí o que eu falo, Muito. é o belo da vida, então perfeito. Mas por que eu trouxe isso? Porque justamente, olha o cérebro da pessoa que tá adoecida e não sabe identificar. Ah, que volta e fica triste. Tipo, Porque eu falei e todo mundo ficou com uma cara de ué, como? Tentando Não era me pra acolher. ser. Mas não, então o que eu vou dizer? Não, aquilo que eu senti era depressão. Tá. Por quê? Porque eu fiz e cumpri o que eu tinha que cumprir e foi maravilhoso, mas nem aquilo conseguiu me tirar do poço que eu tava. Do fundo do poço, entendeu? Que para as outras pessoas, a depressão, você sabe, como todo mundo já deve ter visto, que a pessoa consegue muito mais fingir que está bem do que está mal. Então, na depressão, você tira de letra, fingir para todo mundo que você está bem. Só que você sabe quando você está sozinho que você não está bem. E esse é o momento que é o crucial, que você tem que se enxergar. Então, ali eu já achei esquisito. Na verdade, a primeira vez que eu achei esquisito foi quando pro psiquiatra do meu ex eu levei. Veja, ele foi uma referência para mim, porque ele me acolheu, eu entendi tudo. Por muito tempo, mesmo a gente estando separado, eu era a rede de apoio dele, então eu conversava com o psiquiatra, eu sabia exatamente o que estava acontecendo, então aquilo acolheu muito a mim, me deu muito conhecimento. Quando eu entreguei para ele também com uma filha pequena chamada Mariana, ele adorou e me apoiou. Nossa, é um psiquiatra renomado aqui no Brasil, de bipolaridade, tipo... E eu escrevi algo, assim, que veio da minha cabeça, não sou da área de psicologia, nem de psiquiatria, então, assim, ele ter acolhido é porque ele viu que é bom, né? Tanto que ele achou muito... Nossa, isso é muito legal. Aí eu voltei para casa com vontade de chorar. E eu tinha que voltar a trabalhar, né? Porque eu faço esses intervalos e volto a trabalhar home office lá no direito, né? No escritório. Eu tinha que voltar a trabalhar, eu dormi. Eu não durmo à tarde. Eu quis dormir, assim, eu capotei. Aquilo já foi para mim muito estranho. E eu fiquei assim, isso tá muito estranho. Por que eu não fiquei feliz? Eu fiquei, tipo, me sentindo inadequada, meio esquisita. E fui acolhida, né? Então, assim, essa questão do lançamento, foi aí que eu falei, não, eu já não estava bem. Foi em junho o lançamento. Aí, em julho, eu procurei ajuda, né? Então, quer dizer, eu arrastei mais um mês, com vários sintomas e não percebendo. Então, tudo aquilo que eu tinha hiperfocado na bipolaridade, eu não apliquei para mim numa depressão. Aquele conhecimento que eu tinha servia para o outro, não servia para mim. Eu mesmo não estava identificando. Eu estava com choro fácil. Eu estava irritada. Por que eu busquei ajuda? Irritação com o filho. Você sabe que você está com a depressão, às vezes você fica irritado. E eu comecei a perder a paciência com meu filho. E aí eu me sentia culpada depois. Então você ficava em nó. Porque seu filho, né, 3 anos, né? Quase 3, né? Não tinha 3 ainda. Atentado, né? E você fala não, a criança tum. Aí ele lá me desafiando até que você começa a ficar muito irritado e ser grosseira. E aí eu falei, olha, aí eu liguei pro pai e falei, olha, eu não tô conseguindo só lidar. Eu preciso que você fique com ele, porque eu tô, sabe, eu tô realmente perdendo a paciência, assim. E isso não tá legal. Eu acho que eu tô sobrecarregada, né? Então pedi ajuda dele, quando ele já podia ajudar, né? Pedi mais participação. E aí eu realmente busquei. E aí, nessa que eu busquei, eu fez todo sentido, né? Ela falou que esse transtorno de ajustamento, normalmente, ele dá, por exemplo, crianças que têm câncer, né? A criança passa por aquele trauma muito grande e depois ela acaba tendo que fazer esse tratamento. Por justamente ter desenvolvido esse transtorno de ajustamento, porque é um trauma muito grande que dá esse baque, né? Então, de fato, ela falou, ó, é isso e vamos cuidar, né? Então, eu tô ainda, até falei com ela essa semana, porque tava tudo bem, de repente veio um choro fácil. E hoje eu sei esse tom de choro fácil. A gente não sabe. A gente sabe quando é emoção.
E a gente é uma pessoa, a gente é mais amorosa quando é assim, né? Tudo nos toca no coração. Então, eu também sou bem manteiga derretida. Mas, assim, quando é um choro fácil, porque você fica naquela melancolia, aquela tristeza que parece que você fica num desespero do tipo, eu preciso ficar feliz, tá todo mundo feliz, menos eu. E é um desespero que você não sai, assim, você fica se patinando, assim, é um sofrimento absurdo, você não entende. Então, hoje eu posso dizer, eu ainda, como falei pra Ola, eu acho que ainda o meu quadro é leve, talvez pelo meu conhecimento, assim, sabe? Mas eu acho que o meu quadro é leve. Então, se pra mim trouxe tanto sofrimento, mesmo tendo conhecimento, e ainda assim, como eu falei, eu estou num processo ainda. Então, assim, falar sobre isso é de a gente realmente perceber que o buraco é muito mais embaixo para muito mais gente. E não é só, assim, eu tô falando aqui, e vocês podem ter tido alguém no familiar, algum amigo que também vivenciou, mas que também não falou. Mas você sabe que falando isso, eu acho que é curioso, porque quando a gente pensa, sei lá, a Joana tá em depressão. Imagina a depressão. É. Se tivesse depressão, não tava ali de pé, não tava num lançamento. Imagina que se tivesse depressão, tava no restaurante comendo essa hora. Se tivesse depressão, tava jogada na cama chorando. Quem tem depressão não tem energia pra levantar da cama. E não, né? Não. Nem Na verdade, eu tava assim. na Disney e eu falo assim, eu carrego uma sombra de tristeza junto comigo. Ninguém sabe. Eu tô lá na Disney, linda, maravilhosa, realizando um sonho, sabe? Mas você carrega uma sombra junto. E esse é um arrasto. E aqueles fragmentos... Mas acontece isso também um pouco na vida adulta, não tão intenso como na depressão, né? Mas você tá falando coisa e eu tô, gente... Autodiagnosticando. Me autodiagnosticando aqui, mas o que acontece? Tem umas coisas... Nossa, na minha vida adulta tem muito isso, assim, que às vezes acontece, cara, tipo assim, sua maior realização profissional é aonde, tipo, o seu pessoal tá lá no pé, sabe? Ou às vezes, nossa, na sua vida pessoal tá tudo indo bem e de repente, tipo, putz, não fechou o trabalho tal. Então, sempre... Eu não sei. Nunca tá equilibrado, né? Parece sempre que é isso. São vitórias com gostinho Sim. amargo, sabe? Isso sim, também. É por isso que o pessoal fala, assim, que você tem que estar com saúde boa, mental, principalmente no trabalho, assim, pra você realizar, porque quando chegar lá, você não vai ter nem como você usufruir daquela conquista, Sim. né? Então, esse equilíbrio, é buscar. Eu acho que, assim, eu gosto muito de buscar o autoconhecimento, já gostava, e agora não só meu autoconhecimento, como conhecimento geral. O que mais eu não sei que eu posso saber, sabe? Porque, assim, é muita coisa que existe, assim, no universo. Sim. E a gente fica, às vezes, lá, quadrado só no que você, na sua vivência. Então, assim, o que é ruim de você sofrer muito? Você passar por um sofrimento grande ou com algum familiar que tem um sofrimento grande. Você sai da superfície e aí você aprofunda demais. Então, você começa a ter dificuldade de socializar com as pessoas que estão no raso. Putz, aí é uma tragédia, porque você fica um pouco... Aí vem a catastrofização. Porque eu nunca vou conhecer... Putz, eu não tenho paciência pra falar com não sei quem. Eu não entendeu? Então você tem que... Mas tudo isso, como eu falei, é o autoconhecimento de você saber lidar com a diversidade. Com o que é diferente. Minha filha fala uma coisa engraçada sobre isso. Ela, quando eu penso muito assim, eu não gosto... Por exemplo, tem uma linha da psicologia, né? Análise, que eu não sou chegada, mas assim, sou super, adoro, acho incrível... Mas mexe com tantas coisas e traz tantas coisas que às vezes você fala, cara, nem sabia que isso era um trauma, isso é um trauma. Tipo, outra coisa. Eu vou ter que pensar nisso também. Então, assim, e minha filha fala uma coisa pra mim que eu gosto muito quando ela fala, que ela fala assim, às vezes quando eu tô muito, tipo, agitada, inquieta, ela fala, sabe o que acontece? Eu acho que você pensa demais. Tipo, você pensa demais, você deveria só viver. Tipo, para de pensar, sabe? E quando ela fala isso, geralmente são momentos que vem uma alegria extrema, porque eu paro, tipo, eu tenho a consciência de que eu tô muito inquieta e pensante, e aí eu falo, eu vou só relaxar aqui, tipo assim, vou fazer o que tem que ser feito, sabe? Vou cozinhar sem preocupação, porque, tipo, eu não tenho o que eu fazer agora, eu vou ter que fazer isso nesse exato momento, que é o que eu preciso fazer. E aí eu tiro uma leveza e vem meio que um entusiasmo, assim, até com a própria vida, sabe? Isso que você tá falando, olha que curioso. Esse pensar demais, eles denominam pensamento acelerado. Então, é um sintoma da ansiedade, tem na bipolaridade, na depressão tem também, na mista, que fala, que é quando também pega o quadro ali de ativação, que também pode dar em pessoas que não têm bipolaridade, né? Inclusive, eu provável esteja numa depressão mista. Dá esse pensamento acelerado. E olha que curioso, essa semana... Eu tava muito angustiada, assim. Eu falei, meu Deus do céu, sexta-feira eu ainda vou lá no podcast, como é que eu vou falar? Eu tô com choro fácil. Segunda-feira eu tava com choro fácil.
Eu falei, e agora? E sexta-feira, né? Vou chorar, que ridículo, né? Assim, você não, por mais que você queira... Mari, pode, mas se você não pode, conseguir Mari. falar, eu falei, como é que eu vou fazer as pessoas pensarem sobre algum assunto que eu não consigo desenvolver, né? Então eu fiquei preocupada, mas assim, aí eu pensando, falei, eu tô com necessidade de fala, né? A moça que é minha amigona lá, mas trabalha lá em casa, eu falei, eu tô com necessidade de falar. Ela, você tá, Mari? Eu falei, eu tô com pensamento acelerado, né? Tá. Aí eu fui denominando. Quando eu mandei pra psiquiatra falando tudo que eu tinha, no outro dia eu já tava melhor. Tanto que eu falei pra ela, ó, acho até melhor, antes de mudar a medicação, a gente marca uma consulta pra conversar e tirar dúvidas, porque, mas eu oscilei de humor. Então pode acontecer de você estar oscilando de humor de um dia pro outro. Mas eu acho que não, essa sensação de alívio, de você ter dado o nome ao sofrimento, mesmo que seja momentâneo que você tava passando. Então sua filha foi lá e falou, você tá pensando demais. Nossa, é verdade, não preciso me preocupar com isso. Morreu, e aí você fica até, nossa, que bom, e olha que maravilha, minha filha, como é inteligente, né, assim, no sentido de me ensinando a viver, né, e aí você relaxa mesmo, e essa sensação deu pra mim de relaxamento, nossa, então não tenho que me preocupar com tudo isso, estou me preocupando, então de segunda até terça, que eu tava assim, numa preocupação, uma ruminação de preocupações, nossa, não tem que preocupar com isso, você tem que preocupar o quê nessa semana? Vai entregar seus prazos, você vai no seu médico, você vai, sexta-feira, estar bem, com a cabeça legal, para poder falar o máximo que você puder trazer de conhecimento no podcast. E pronto. Aí eu melhorei, assim, sabe? Naquela sufoco. Mas o que acontece que eu falo da depressão é isso, é de você se aceitar. E quando eu descobri a minha depressão, eu fui no MDR. No MDR eu falei do meu livro, trouxe outras questões, já nem lembro quais eram, mas aí nessa viagem de que vem, você vai se ver na crença, tudo, eu me vi no livro, né? Escrevendo um outro livro infantil. Mas aí eu comecei a folhear esse. E nessa coisa muito louca do MDR, eu folheando, eu falei pra mim mesma, você tá com depressão. E aí a minha terapeuta falou, é bem provável que você esteja assim com depressão, mas talvez você nem precise de medicação, porque você tá reprocessando e tal. Acabou que eu não fui mais nessa terapia, acabei ficando com a outra, não por nada, assim, foi só, acho que é questão financeira, de estar somando muitas terapias, né? Que infelizmente a gente ainda tem que ter um acesso, né? Para ter uma boa terapia, você ainda tem que ter um acesso para pagar um particular, né? Então tem tudo isso. Mas ali eu me aceitei, cara, você tá com depressão. E aí eu aceitei para mim. Quando eu aceitei para mim, os sintomas apareceram com mais clareza, sem muitas dúvidas na minha cabeça, sabe? E aí eu busquei ajuda, aí eu entrei na medicação, aí eu entendi totalmente por que as pessoas, quando estão muito sofrimento profundo, querem tomar a medicação tudo de uma vez. Porque a medicação, esse pensamento acelerado passa, você fica mais calmo, você fica mais confiante, fica tudo bem, assim. Dá uma autorregulada, né? E aí, quando eu senti isso só um pouquinho, não é que eu ia lá pegar toda a carteira e tomar, mas eu entendi. Eu entendi quem tem essa sensação de tomar tudo. Porque o sofrimento profundo numa pessoa que está sofrendo uma coisa mais grave, ela não é que ela quer morrer, é que ela quer acabar com a dor. É o desespero. É o desespero. Ela quer só acabar com aquela dor. Então, não é que ela não tem amor à família. Não tem nada a ver. Então, o desespero é tão absurdo e o cérebro está tão lesionado, machucado e não consegue achar a saída daquele labirinto que a gente entra na mente, que é isso. Então, assim, realmente, assim, a intenção vindo aqui conversar com vocês realmente é uma honra para mim, é uma realização, porque eu gosto de falar sobre isso. Eu penso até fazer psicologia um dia, quem sabe, sabe? Eu amo também falar sobre isso. Eu falei pra Paula, falei, nossa, tô super animada pra esse programa, porque é uma coisa que eu gosto muito de pensar e de falar sobre, de estudar eu também faço várias terapias alternativas, faço terapia, às vezes me dou alta também, né? Porque, normal. gente, sou um ser humano, né? Imperfeito. Mas sabe uma coisa que eu fico curiosa, assim, que eu queria saber de você? Como foi o ponto-chave de você saber... Porque, por exemplo, eu gosto muito de ficar triste. E não é... E é verdade, tipo, meu pai, ele fala assim, Rúbia, você é muito romântica na vida. Tipo assim, sabe? A vida real não é desse... Você dramatiza. Ele fala isso desde que eu sou mais nova, assim. Ele sempre fala, você tem um olhar com a vida, tipo, que é muito romântico. Essa vida, tipo, é só na sua cabeça que existe, sabe? Porque eu gosto de sentir. E eu realmente gosto, eu sou uma pessoa que eu gosto. Eu gosto quando acontece alguma coisa, eu gosto de ficar triste, eu gosto de sentir aquela tristeza, eu gosto de entender. Por exemplo, eu passei por um luto. Eram sentimentos novos, que não era só tristeza, eram Sim. coisas diferentes e que não tinha nome. E eu queria entender o que era aquilo e não necessariamente nomear ou colocar numa caixinha, assim, mas sentir realmente, porque eu acho que quando a gente passa por um processo que a vida traz de experiência, a gente precisa realmente sentir. E o que eu queria saber de você, assim, o quão natural é
eu gostar de sentir alguma coisa, e não só eu como Rúbia, mas na sua experiência, né? Tô perguntando por você. Como é sentir, aonde eu preciso estar atenta, por exemplo, como você viu que Vou falar a minha experiência. tá, Não esse sei se serve pra sentir todo mundo. virou uma Mas depressão. esse foi curioso até trazer, porque eu ia falar sobre isso mesmo, tinha pensado em falar. Olha que curioso, eu fui uma adolescente melancólica. Depois na psiquiatra, eles vão fazer essa pergunta. Mas eu não sabia que eu era melancólica. Mas eu tava quase todas as tardes chorando no colo da minha mãe por uma inadequação de não conseguir fazer amigos, de me sentir, sabe, preterida. Havia uma melancolia, não acontecia nada assim muito especial. Mas você com a questão hormonal, adolescente sofre muito, né? É uma fase muito difícil. Mulher, né? Mulher, Nossa. assim, todos, assim, no modo geral, já sofre. Tem muitas mudanças hormonais que a gente, com mudança hormonal, né, na TPM também, eu até percebi que a minha depressão também piora no TPM, como todos os outros quadros de transtorno também pioram. Então, mulher é difícil. Então, eu tinha essa questão meio melancólica ali de fundo, sabe? E tanto que eu lembro que todo domingo eu tinha muita angústia. Não tinha explicação, eu tinha angústia, porque ia acabar o final de semana, ia ir pra escola no outro dia, e eu lembro que eu ficava olhando, assim, pro nada, assim, no meu quarto, assim, sofrendo nada. Eu sofri vários nadas, né? Depois que você vira adulto, você tem várias coisas pra fazer, você fala, nossa, eu tava sofrendo vários nadas. Foi isso. Mas, então eu tinha já uma predisposição, eu acho, ali. Na fase de escritório, 10 anos atrás, eu sofri muito, eu acho que quase um ano. Eu ia trabalhar, quando eu estava chegando no escritório, eu tinha vontade de chorar. E eu engolia choro. Aí as pessoas falavam comigo, eu não conseguia nem encarar no rosto, eu entrava na sala. Eu ia almoçar com sócios, chorava porque eu não estava me identificando com aquele meu trabalho. E aí eu só chorava, e aí eu era muito irritada. Eu brigava muito com meu pai quando a gente ia tomar qualquer decisão, decisões dentro do escritório, na direção, decisões financeiras, sabe? Tudo era muito assim, a flor da pele, sabe? Muito, claro, eu era mais menina, quando a gente é mais menina, né? A gente amadurece com 25 anos, imagine que você estava totalmente, né? Pelo menos eu falo que o córtex pré-frontal, ele amadurece com 25 anos, então tenhamos paciência com nossas crianças, né? Que temos até 25 anos para eles amadurecerem. Não dá pra gente adultizar as crianças. Mas, assim, com 26 anos, estava engateando ali na maturidade, né? E eu me senti... eu arrastei muito. Minha opinião, 10 anos atrás, era depressão. Mas ninguém sabia. E não sabia nem me levar e me direcionar para o médico. Olha que tristeza. Então, eu sofri um ano, um sofrimento que ninguém conseguia entender porque não tinha sentido. Então... eu sou muito assim, eu só adoro fazer igual a cebola, assim, tirando as camadas da cebola pra cavucar, pra descobrir por que eu tô triste, porque isso afeta isso aqui. Então, eu adoro, assim. Então, eu também gosto de o sentir. Eu entro na tristeza, eu deixo o negócio vir. Mas eu acho que a gente vai perceber, efetivamente, quando aquilo, de uma certa forma, te trouxer muito sofrimento. Então, por exemplo, a depressão, eles falam hoje, para você saber que é um quadro depressivo, você tem que ficar 2 semanas seguidas com aquele mesmo sentimento. Aquele mesmo sentimento. Tá. Então, se você ficou num sentimento profundo de tristeza, alguma coisa assim que você ficou ruminando, que você tenha ficado 2 semanas inteiras para configurar a depressão. Então, assim, é mais duradouro. Se é um dia ou outro, a gente sempre vai ter essa oscilação de humor. Isso é viver. Não, e a tristeza também é normal, né? Normal. A tristeza é um sentimento Mas normal. a gente tá numa sociedade que a gente quer virar apático mesmo, Então, né? vamos legalizar a tristeza. Não ou eu. só ser feliz gratuitamente. Vamos não legalizar eu, mas a eu tristeza. sinto E que... até isso que você falou, tipo, eu tô bem profissional, eu tô bem mal no pessoal. Normal. Isso é a vida. Vida. Né? That's Isso é a life vida, total. exato. Por isso que você ter o autoconhecimento, você vai lidar com essa oscilação e essas sem você cair num sofrimento absurdo, né? Então, o autoconhecimento, de você estar fazendo uma terapia, isso ajuda muito. Até você saber o momento certo de você recorrer a uma ajuda medicamentosa. É difícil você saber. E, de fato, para mim, você vê... você convence toda uma pessoa, não, você tem que tomar remédio para sempre, é a sua condição, tal, e quando chega a sua vez, não sei se eu vou tomar, porque eu vou ficar dependente, né? Todo mundo fala isso, o medo de tomar medicação, da Mas cabeça isso é um vou ficar preconceito, dependente. né? Eu tenho Totalmente. muito, assim, abrindo, né? Eu tenho TDAH. E eu tenho certeza que a medicação, tipo, ela me melhoraria, 99% do que eu passo. Só que eu tenho preconceito com Então, a aí medicação, você falou sobre a questão da tristeza, é o seu TDAH. Porque eu estou estudando sobre um pouco de TDAH para quando eu estiver numa condição de depressão mais equilibrada, ajustada, eu também fazer o exame neurológico lá, esqueci o nome agora, mas que você descobre se tem ou não TDAH. Porque eu também falei, será que eu tenho, será que eu não tenho? Eu também consumo bastante. E o TDAH tem tendências à depressão. Mas eu não fico triste assim, tipo, eu não busco a tristeza ou aí eu É o quero funcionamento do seu cérebro.
É tipo, cara, aconteceu uma coisa que faz sentido ficar triste. Tipo, eu fico triste, eu choro. Eu não quero mas bloquear isso é isso. normal. Eu também acho Não, que não tem faz que parte bloquear. da vida. Acho que faz parte da vida. Não, o que eu falei, o triste, eu falei, eu tô aqui, eu tô triste. Assim, não tô triste, ok, eu tô feliz. Eu tô aqui, eu tô triste. Não, Imagina, eu tô é, aqui, eu tô fiquei tensa tensa agora, Não, Mariana. eu digo assim, Mariana, uma fiquei situação... tensa agora. Não, assim, estar triste por uma situação, você pode carregar, estando feliz em outra Sim, situação, sim. né? Às vezes você tá com luto. Então, por exemplo, uma separação é um luto, Sim. né? E assim, você se esquecer de uma pessoa que está viva é um luto um pouco mais desafiador, né? Porque quando você ama a pessoa, ela falece, você, pelo menos aquela A história tem um segurança, final. a segurança do amor, ela tá com, você tem a saudade, mas você sabe que tinha um amor ali junto. Quando você, tipo, tem o rompimento, é um luto, né? E você lida o diário. Então, se meu filho fala, eu tô com saudade do papai, sabe, rasga um pouquinho. Então, assim, então existe uma tristeza ali de fundo, uma coisinha ou outra que vem mais à tona em dias que você tá... E que precisa ser vivida. Precisa ser vivida. Que precisa E vai ser vir mais à vivida. tona, dependendo da sensibilidade que você tá no dia, né? Mas, é isso. Acho que assim, eu lá no quadro, então, voltando pro escritório, em que eu tinha sofrimento todos os dias, aquilo me afetou na libido. Eu não conseguia sair com os caras, assim. Eu saía de não ter libido. Quando eu saía com as minhas amigas, assim, pra socializar, eu só falava do escritório e sofria. Ou seja, num puta de uma ruminação mesmo. Eu acho que aí sim você tem que buscar ajuda, é que eu não sabia 10 anos atrás. Tá. Eu realmente não sabia, não era do conhecimento, eu fazia terapia, mas até a própria terapeuta, por quê? Porque você chega lá um dia, a pessoa não tá vendo você todo dia ali, Sim. então você tem que ter um pouquinho de autoconhecimento para você poder saber o que você vai relatar, senão você não relata tudo. Você tipo, põe embaixo do tapete, você nem percebe, você esquece, sabe? Então, assim, eu acho que isso é sutil. Agora, o TDAH mesmo fala que tem esse ladinho meio, depressivo de alguma coisa, da forma de raciocinar, parece, o cérebro, entendeu? Então, acho que talvez seja só um funcionamento. Acho que eu E sou tá tudo esquecida. bem. Tipo assim, o negócio é... Não, e tá tudo bem, mas tem esse funcionamento, assim, de ser um pouquinho mais melancólico em alguns Sim. momentos e tal. Então, tá Mas tudo porque bem. eu acho que a vida tem isso, né? Ela tem os altos e baixos, ela não é uma crescente linear, Não. ela não é uma linha reta, ela é É. uma linha e que às vezes até no autoconhecimento ultimamente eu tenho pensado nisso e que também não é pra sempre, não é que é uma coisa linear assim, eu tô me autoconhecendo, eu tô super bem, já me desenvolvi essa consciência, já me desenvolvi nisso. Não, e tem momentos que você vai, cara, pensar totalmente diferente. É tipo como se você muda. retrocedesse, Não, sabe? e você Eu fala falo, assim, gente, não, total. tem horas que eu falo, gente, Não, nesse acredito processo que... eu fiz constelação familiar, eu fiz, que mais? Coaching, sabe, assim, de você se amar mais. Você procura o que você quiser, e você tem um monte de coisa e depois você faz a limpeza. E você vai usar, e já foi. Olha, gosto musical você não muda? Eu mudei. Sabe, orientação política, você muda, tudo você muda. Você vai morrer de outro jeito. Então, assim, você tá. Eu acho que assim, as pessoas. Como eu falei, como aquariana, não querer ser rotulada, dá esse espaço de. Agora eu estou falando sobre isso. Mais tarde eu não quero falar sobre saúde mental? Não quero, não vou falar. Mas, assim, eu acho que é esse que é a questão do. É de você buscar o conhecimento de modo geral. E aí entra o que eu escrevi aqui até no livro, que eu acho que é o que as crianças têm. E que eu acho que é o que a gente perde, que é nunca perca a curiosidade na vida. E a certeza que dias melhores sempre reinarão. Então, isso pra mim é isso. Por quê? Porque a gente perde curiosidade na vida. Sim. E os transtornos mentais também, porque você vai tirando o seu brilho, né? É muito sofrimento, você não sabe o que tá acontecendo. Então, assim, você ser curioso, buscar o conhecimento. Então, você hoje não sofre de nenhum transtorno, nunca tive depressão, mas você parar pra ouvir a dor do outro, eu acho que pode ser... vai agregar pra você como ser humano, entende? Não é só você, não, é a dor do outro. Não, você vai ser um ser humano melhor. Você vai saber lidar melhor. Você não vai entrar em julgamento desnecessário, você não vai entrar em brigas desnecessárias. Você vai olhar o outro e falar, olha, a pessoa fez isso, mas por qual razão? O que será que foi realmente que levou ela a fazer isso? Vamos deixar que a justiça, não vou dizer assim que é divina, mas é um pouco divina, entendeu? Deixa lá para quem, se é alguma coisa assim que realmente é criminal, deixa para os especialistas julgarem. Se é algo que é psicológico, deixa para quem é da área. Então, para que você realmente não seja um julgador assim da vida alheia, porque você não sabe o calo do outro, o que a pessoa viveu naquele dia. Então, é mais ou menos isso, assim. Então, e essa aceitação minha da minha própria depressão, não é me depreciar, nossa, mas como você tá falando isso? No meu Instagram, eu tô linda, maravilhosa, sempre. Só posto feliz com meu filho, né, Paola? Sim. Como é que eu posso Na estar Disney. triste lá? Tô na Disney, entendeu? Fui pra Disney, lancei um livro. Como assim você descobriu uma depressão durante o lançamento de um livro? Entende? Assim,
não faz sentido para as pessoas. Mas não, porque você não sabe a hora que a pessoa vai dormir. O que se passa exatamente dentro de cada cabeça, E você não sabe né? o que passa, quantos diálogos que a gente faz com nós mesmos, e o quanto a gente mesmo se deprecia, o quanto a gente não se põe para cima. E o quanto a gente também não consegue fazer nada disso porque a gente não tem o controle, porque o nosso cérebro está lesionado e precisa de uma ajuda médica. Sabe, tem uma coisa muito bonita que eu vi num filme da Julia Roberts esses dias, que o cara falava assim pra ela, é aquele comer, rezar e amar, sabe? E aí o cara falava assim, eu até fiz um cortezinho dele e coloquei pra eu ficar vendo, porque ele falava, cara, você tem que aprender a escolher seus pensamentos como você escolhe sua roupa. E é muito louco, porque é verdade, a gente tem esse poder, eu acho que de escolher realmente, sabe, qual polo a gente quer. Inclusive, eu ultimamente, assim, outro dia eu tava meio baixo astral, e aí não era um baixo astral legal, era um baixo astral porque é isso, a gente tem que se observar, porque tem alguns comportamentos que eles podem ficar e levam a gente pra um lugar que não é legal. E às vezes não só pra uma depressão, que já é um caso mais extremo, né, de uma assim, uma questão de saúde mental séria, que vai ter que ser tratada... Não, leva uma frequência baixa. Uma frequência baixa. E aí, outro dia eu tava assim, e aí eu comecei a fazer uma meditação guiada, que ela, nossa, na hora muda meu estado vibracional, assim, é um absurdo. Eu também fiz meditação, esqueci de falar que eu também entrei na meditação. Meditação é maravilhoso. Eu amo meditação guiada e muda assim, muda na hora minha vibração, sabe? E o nosso corpo é engraçado. Porque parece que ele quer ficar down, né? Por exemplo, não, é verdade, outro dia eu tava vendo, aí eu comecei a me auto-sabotar pra não fazer. Eu já criei um gatilho certo pra quando eu entro nesses momentos que eu sei que eu vou ficar mais paralisada e aquilo vai ferrar o meu dia. Tipo, eu vou deixar de trabalhar, vai implicar em coisas sérias. Porque isso acontece com a gente. E aí me leva nesse lugar de estagnação, de paralisar, não sei o quê. Então eu já criei uma alternativa pra mim mesma, pra me tirar daquele lugar, pra mudar a minha maneira de pensar, pra eu... Sabe, eu desperto com essa meditação que eu faço, que é incrível. Chama Como Mudar Sua Vida em 7 Dias. Tem 100 propagandas no YouTube. É o máximo. É de um cara que eu faço desde os 14 anos. E aí eu vi por acaso. Era um CD. Na época que eu fazia era um CD. E aí agora eu descobri ele de novo. E assim, juro pra vocês, muda meu astral. Você começa... Gente, é incrível. Eu criei isso. Pensa que eu comecei a me auto-sabotar nisso. Tipo, teve um dia... Puta, voltei agora de viagem. Tava meio tristonha, assim, cara. O choque de realidade foi grande. E aí eu fiquei olhando e falei assim... Tava meio ruim, meio malzinha. Eu falei, hoje eu vou tirar o dia. Aí eu já, não. Eu tenho esquemas que eu faço pra bloquear isso. Não, mas um dia ficar... eu mereço. Não, gente, eu vou fazer essa meditação. É só colocar no ouvido. E eu comecei a fazer isso. Até quando, por exemplo, a minha cunhada faleceu, que eu tive esse luto... Sabe uma coisa que eu fazia? Eu ia na academia de pijama. Pra não deixar de ir. A galera devia me achar louca, porque eu ia realmente de pijama. Tipo assim, calça de Mulher Maravilha. Eu ia. E era uma coisa que eu falava, eu tô fazendo isso por mim. Tipo, porque eu sei que... Se eu não for assim, eu não vou. Então é melhor eu ir toda cagada com remela e de pijama do que não ir, porque isso vai me fazer bem. Sim. Eu nunca me arrependi de ter vindo. E eu sempre fico num limbo quando eu não venho. Então, quando ela faleceu, tem alguns mecanismos. Se a gente observar bem os nossos comportamentos, a gente consegue criar alguns mecanismos que ajudam a gente a tirar a gente desse lugar meio fazer baixo astral, autocontrole, né? Na verdade, até me fugiu, mas quando você tava falando, que eu lembrei? Neurociência explica. O nosso cérebro, ele tem muito mais pensamentos negativos do que positivos. Isso é cientificamente provado. Então, por isso que a gente sempre vai ter pensamentos negativos pra gente combater. E a questão até da lei da atração, né? Eu também entrei nessas leis do universo, eu acho incrível. E aí, a lei da atração também, a neurociência, que eu também tô querendo até estudar neurociência, que começa, né? Você começa a vasculhar. Ela também explica isso, porque o seu cérebro, quando você coloca no seu cérebro, por exemplo, um pensamento positivo, ele hiperfoca. E aí o hiperfoco faz as coisas se realizarem e se concretizarem. E você entra numa frequência, igual o pessoal fala da lei da atração, você entra numa frequência que as coisas ficam mais favoráveis a acontecer. Mas é porque o seu cérebro ele já está acreditando que aquilo está acontecendo e ele já está fazendo tudo para realizar aquilo. Então fica muito mais fácil realizar. Por isso que quando você tem pensamento negativo, mas eu quero ganhar um emprego, né? Preciso de um emprego, quero uma promoção, etc. Mas fala, mas ninguém me valoriza aqui, eu não sou reconhecido. Você não vai conseguir essa promoção, porque você está só na frequência baixa dos pensamentos negativos, né? Então, realmente, é isso. Você achou o seu autocontrole, e é isso. Na verdade, o TCC lá, que é a terapia que eu faço, ela vai
Quais Faz são... isso. O que você faz no seu dia a dia que está alinhado com seus valores? E você... Poxa, mas quais são meus valores que você não faz nada do dia a dia e buscar colocar no seu dia a dia coisas que estão mais relacionadas aos seus valores. Isso vai fazer você sair de uma ansiedade, de um quadro de ansiedade, num quadro de tristeza, num quadro... Isso sai, entendeu? Você expande, realmente dá essa sensação de vai te fazer bem. E fora que a atividade física, esqueci de falar, para todos é ótima. Para quem tem transtorno mental, qualquer tipo de diagnóstico, é ótimo. 1000 vezes mais. Então, realmente... Tanto que, assim, eu tô machucada, dei essa queda na depressão, porque eu tô um mês já parada. E eu fazia academia todo dia, jogava vôlei de final de semana. Então, parar para quem tem esse ritmo de atividade, também cai a serotonina lá, né? Que eu acho que fala no cérebro lá. Então, você fica mais down. A alimentação também é muito importante, né? Mas sabe, eu ia falar alguma coisa agora que era de dinâmicas, assim, que tem pra funcionar, né? Por exemplo, eu tenho uma parada que é natural pra mim, eu reconheço muitas pessoas, assim, eu reconheço muito, tipo, eu falo, né? Olho pra Paula e falo, cara, você é incrível, você, né? Tudo que ela tem de bom eu consigo olhar e ver. E a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso com a gente. Sim. Acho que é até normal, né? Até nessa sociedade que a gente tá de comparação e tal. Meio difícil a gente se olhar e se amar 100%. Eu acho que vai ser soberbo, né? E dentro dessa... E aí a gente se auto-sabota, eu acho. Mas dentro dessa meditação que eu faço, que é essa Como Mudar Sua Vida em 7 Dias, que, assim, é incrível. Ela tem uma parte que às vezes eu, assim, não vou fazer a meditação inteira. Mas eu fecho o olho, eu faço essa dinâmica que você entra... Por exemplo, você fecha o olho e aí você... Como se você fosse no olhar... de uma pessoa que te olha, te enxerga de uma maneira que você gosta de ser enxergada e de que você é. De alguém que te reconhece. Você se acolhendo, né? Você... Você entra assim e olha com o olhar dela pra você. Cara, é tão potente, tão especial essas coisas, sabe? Nem sei porque que eu tô trazendo isso, sim, mas eu adoro essas coisas. Não mas isso também até na questão do transtorno mental, também a meditação também, eles indicam os psiquiatras, porque realmente funciona. Muito. Ajuda muito. A gente tá numa sociedade que tá difícil mesmo da gente ter uma condição... Se não tá, assim, um pouquinho, tá vivendo errado, né? Se não tá um pouquinho maluco, tipo assim, não é nem maluco, não tô falando... Ou porque rompeu com a sociedade, assim, né? Foi viver no mato, alguma coisa assim, conseguiu fazer do seu forma. Mas senão você tá sentindo... É sempre uma pressão, uma pressão. Uma ansiedade, alguma coisinha... Sempre vai ter, assim. Poucas pessoas descansam sem pensar o que eu posso fazer, né? Assim, eu não devia estar fazendo uma coisa mais produtiva agora. Poucas pessoas têm esse descanso, não vou fazer nada. É muito raro as pessoas. Gente, mas dava pra ficar aqui, assim, umas 3 parei horas falando. Eu tô só imaginando eu com fone de ouvido, sentada, meia hora, tentando meditar no meu quarto. Gabriela, eu parei, eu falei, gente, Deus queira que eu nunca precise disso. Porque assim, gente... Nunca deu certo pra mim. Mariana, yoga não dava se certo. Se eu botar um fone, Paula, medita... Gente, o Fabrício já falou que se eu meditar, eu quebro a casa. Se for pra meditar, eu quebro a casa. Ou você vai dormir. Porque aí até eu tava fazendo meditação, você apaga. E às vezes quando você tem muito no controle, está muito no controle, o apagar, eles falam que é até o seu próprio cérebro meio que desligando porque ele tá acostumado a ficar no controle. Então naquela situação ficou desconfortável, você... Não, gente, se eu meditar, eu surto. E sabe uma coisa que eu fiz também, que ajudou muito? Desculpa, é que eu tô querendo somar num papo, porque pra mim, cara, essas coisas me fizeram... Eu tô guardando aqui a pergunta de milhões, mas segue o baile. Me fizeram muito bem. Então, tem uma coisa também que eu descobri foi recente. Yoga também, assim, eu amo. Que foi? Ela vai morrer. Eu tô achando massa, porque... Não, é difícil. Eu sou essa Mari, pessoa. Não, Mari. Vôlei, bater na bola. Você fez vôlei, eu lembro de você fazendo vôlei. Então, fui pro yoga. yoga. Você tá zoando do yoga? Pela dificuldade. Gente, zoando, não vai me ferrar. Não, mas me zoando, porque, tipo, você tá... Não, gente, muito zen, tá muito zen pra Paula. Gente, demais, gente. Eu não sei aonde a gente se encontra. Porque... não, foi mais. Eu fiz Tai Chi Chuan. Aí eu nunca fiz. Gente, mas é uma delícia. Então, não, tem uma pessoa que tem a predisposição. Eu não tenho essa predisposição. Por que eu fui pra yoga? Eu assim, respeito. Eu fui porque eu me senti me desafiando o meu próprio corpo e minha própria mente pra estar naquele lugar. Fui por isso e toda hora que eu faço... agora eu não tô fazendo, mas eu fazia uma vez por semana online mesmo. Era pra eu me desafiar e entrar em contato com o meu corpo em coisas, habilidades que eu não conseguia. Porque eu sou péssima de elasticidade, alongamento, equilíbrio. Eu sou péssima. Então, é tudo que eu falei, então eu quero. Porque eu não tenho. Porque é ruim pra mim. Então, até os pediatras falam, não sei se já ouviram isso quando leva os filhos em consulta, que se o seu filho tem uma predisposição a ser melhor, assim, ter melhor qualidade, assim, em alguma área, por exemplo, o João, ele é muito bom em esportes, ele é agitado, ele pega as coisas rápido.
A pediatra já falou pra mim, tenta fazer um joguinho de quebra-cabeça com ele, pra ele também desenvolver o foco. E não só essa coisa da atividade, assim, que eu tenho muito. Então, eu fui pra yoga pra desenvolver aquilo que eu nunca desenvolvi. Tá, entendi. Então, um dia. Eu vou tentar um dia, quem sabe, O né? legal de conversa é que Yoga, fica tai na chi chuan. cabeça. Eu acho que a gente tem que fazer o que ressoa com a gente. Como eu tenho ansiedade... Não, é que assim, nunca nem provei. Não, e você Mas vai é que você não sentir. gosta de exercício físico. Mas eu falei, a hora que você achar uma atividade... Você tem que fazer 1 milhão pra achar uma que você... Por exemplo, eu amo hidroginástica. Mas eu gosto. Hidroginástica é meio overrated. Que é, que tipo... eu- é muito. É que eu acho que essas mas coisas é foda. mais zen, mais... não é autoconhecimento, mais introspectiva. Tipo assim, cara, yoga, sente. Gente, não tenho tempo pra sentir. Vai dar Mas você ia ansiedade, adorar, dá por exemplo, ansiedade. fazer porra nenhuma. Mas Vou você ia sentir adorar raiva. fazer uma velocity, uma aula de bike animada, que é só 1 hora, Tudo você bem, já mas gastou o é- que você não, tinha que não, gastar, tchau. Mas então é que eu tô falando meditar. Gente, não tem tempo de meditar, não, gente. O bife tá lá, tem que ser frito, não. Mas que eu meditar? acho que cada coisa ressoa com a gente de diferentes maneiras. E eu acho que você, por exemplo, eu falo isso pra você, Eu como um pão com Nutella como ninguém. Como mas você tem que ninguém. encontrar Ressoa alguma bem. atividade Como física ninguém. que você goste de fazer. Entendeu? Tipo, alguma coisa que te Assisto faça uma bem. série Netflix sentada no sofá. Esse não vale. deita Levantamento como de eu. gato tem maratona não vale. melhor. Ninguém deita naquele sofá como eu deito. Não. Ah, tá bom. Mas eu eu vou acho virar que uma você- pessoa melhor. Eu Deixa eu acho fazer que a tem... pergunta de milhões aqui. Aham. Não, quer continuar? Voltando ao assunto, né? Que a gente já... Não, porque eu acho mesmo que assim... Mas isso também, agora, no momento, não ressoa com você. Você tem 3 filhos, a Ju é muito pequena. Daqui a pouco, tipo... Não acho que... Talvez não esteja na sua estação, entendeu? É isso. Por isso que eu A falei. gente tem momento, né? estações, não O legal de não você é. conversar com atenção ao que está acontecendo, atenção, né? Você está em alerta e prestando atenção, é que o seu cérebro está absorvendo. A informação vai ficar na sua cachola. Em algum momento você vai ter de onde recorrer. Ah, eu conversei uma vez, falaram sobre isso, talvez eu queira isso. Sim. Então, é isso. É isso E que não eu... tem Pro uma momento, só pro regra, momento não que tem... você precisar. No momento que você Tá precisar. aqui arquivado. Vai que um dia eu surpreendo vocês. Mesma coisa aqui voltando para a saúde mental. A pessoa hoje não está preparada para ter um diagnóstico, tudo bem, eu respeito. É isso. Se respeite. Não vá, mas busque saber. Tem o conhecimento? Em algum momento, se você sofrer muito, se você falar, quando é que eu sei se eu tô ou não tô? Quando você estiver em sofrimento, você vai saber. Porque você já teve a conversa. E você vai sentir, agora é o momento. E você vai buscar ajuda. O importante é você saber que existe essa ajuda. E que Saber pra algumas onde coisas... recorrer. E algumas coisas que você sente não é tão normais assim. Elas são realmente sintomas. E quando você realmente percebe que é sintoma, você, tipo, até relaxa um pouco mais. Fala, ah, puxa, não sou eu. Por quê? Aquela coisa do pensamento que você estava falando também. Pensamentos não são a gente. A gente tem o costume de achar que os nossos pensamentos somos nós. E não. A gente está no comando. O pensamento é só um pensamento. A gente tem vários pensamentos. Inclusive uns intrusivos, né? Assim, de tipo... Nossa, queria dar uma panelada na cara dessa pessoa agora. Sabe assim? Porque tá falando... Queria dar um Me golinho no achei, hein? Me amaciante. achei no... O papo chegou pra mim. O papo chegou pra mim. Queria dar um golinho no Oi, amaciante, será que é bom? Voltei. Mas você vai falar, não, mas eu sou essa pessoa agressiva que sai dando panelada nas pessoas, então eu preciso me internar. Não, foi só um pensamento que passou. vontade. Não é você. Mas a gente tem esse costume de achar que o nosso pensamento é. E por isso que a gente entra, às vezes, em um sofrimento ali, né, aí eu ia falar um palavrão. Pode falar que pode. Mas assim, tem uma... Que é essa ruminação, eu falo que é uma punhetação mental. Você fica ali... Foi forte, mas... Desculpa. Vai ter que botar um... Foi ótimo. Mas é porque Adorei a você analogia. realmente fica naquela compulsão ali, naquele pensamento, não tem nada a ver com você. Você tem que saber aliviar, então tem essas estratégias. Um dia, se você sentir necessidade, Tá aqui arquivada essas tá arquivado. opções. O cérebro não Yoga, esquece. tai chi chuan e É. meditação. Tá aqui. Qualquer coisa. Não, mas pode ser outra coisa. Pode gente, ser ela tênis, tá pode ser muito- qualquer outra coisa. Velocity. Paula não vai vai na sair fé. daqui sedentária. A gente vai não dar um jeito. vou, gente, eu prometo. Eu tô emagrecendo. Vai, Rúbia. Calma. Não mas é pra É saúde. mental, né? Tá. Não, é também física. Pra você viver mais. Rúbia, tá não me há uma esculachando, hein? garantia, Tá me não há uma esculachando, garantia, hein? mas João, Ju. em que momento você teve uma conversa com ele pra... Teve isso ou não teve? Sim, então o que acontece? Antes de fazer o livro e o pai estando em casa com a gente vivenciando a depressão mais pura, assim, né? A fase mais difícil, mais vulnerável, em que ele realmente tinha dificuldade de sair da cama, pouca energia, então tinha que caminhar de manhã, luz solar de manhã é boa, tudo, a gente fazia essas atividades, eu ia falando com o João. Então, eu falava, ó, papai tá dodói. Né? Porque a gente não fala, se a pessoa tá com dor de barriga, Sim. você fala, tá dodói, por isso que tá repousando. Não, papai tá dodói. Aí ele ficava assim, né? Aí falava, tá dodói na cabeça. Então, a gente não fala, tá dodói na barriga, a gente não pede pra criança também falar, tá dodói na garganta, a ponta tá, o que tá doendo. Então, falei, vamos apontar. Eu fiz essa experiência com ele. E ele entendeu muito bem.
Então, o que acontece? Quando veio... Então, ele falava, papai tá dodói, papai tá triste. Ele falava. Então, quando veio a separação, no meio do quadro, assim, acaba que... Quando ele ia passar os finais de semana com o pai, ele mesmo falava pra mim, papai tá triste. Então, eu sabia que o pai não tava ainda legal, sabe? De repente, ele veio, não, papai não tá mais triste. O papai já tá dirigindo. Por quê? Porque teve um momento que ele tomou uma medicação que ele não podia dirigir. E o meu filho, pequenininho, percebeu que ele não podia dirigir porque tomou uma medicação. Porque ele estava no contexto. Eu não cheguei pra ele e falei. Ele ouviu a gente falando, você não vai dirigir, eu dirijo porque você não pode, porque você tá tomando remédio. Ele ouviu, porque ele capta muito, toda criança, né? Mas eu vou falar que o João capta também muito rapidamente e quer participar. Então, ele ouviu. Então, ele fez associações que, pra ele, o que eu percebi que foi bom. Ele pode sim ter passado a questão da separação, porque toda sempre afeta. Sente. Afetou menos porque as famílias se acolheram e a gente conseguiu fazer esse processo brando, apesar de tudo, assim, de todas as circunstâncias que pode ter acontecido. Mas ele sabe que não tem nada a ver com ele. Porque eu acho que o principal que me pegou é, tipo, ele saber que, tipo, o papai não tá brincando com ele, não tá conseguindo interagir com ele, não é porque ele não é amado. Mas é porque ele não consegue, ele não tem energia para isso. Ele não consegue, e até a própria interação. Teve uma vez que a gente estava na praia, meus pais brincando com o João na piscina, e meu ex falou assim, né, pra mim. Ele falou assim, nossa, eu fico muito mal, porque eu não consigo brincar assim com ele, igual os seus pais estão brincando. Então, aquilo também ruminou na depressão dele como uma culpa. Então, veio mais uma... Então, quer dizer, a carga é muito grande quando a pessoa está em sofrimento, sabe? Mental, assim. Então, a criança pode achar que é com ela, né? Porque a pessoa às vezes tá apático, não olha pra você, você puxa, a pessoa não vai. A pessoa tá assim, sabe? Olhando. Tanto que essa foto foi muito representativa, essa ilustração, né, da capa. Ele olhando assim pra baixo, é isso. Você chama a atenção da pessoa, a pessoa tá assim, cabisbaixa mesmo. Então, tem essa fase. Então, pra criança, imagina, você não tem um pai brincando, você é tão pequenininho, todo mundo brinca com ele mesmo, o pai, pode achar que o pai não ama, né? Sim. Então, não era pessoal. Minha intenção é que eu acho que tem que ser dito. E é isso, se você for falar de maneira natural, como você falar, foi escovar o dente, papai tá dodói, papai melhorou, nananã, papai vai no médico, mas ele vai ficar melhor, ele tá triste assim. Claro, às vezes a depressão não é uma tristeza, ela é uma anedonia que fala, que é uma ausência de prazer. Em tudo que você já viveu, que você teve prazer na vida, você não tem mais. A maior parte das vezes a depressão é isso. Não tem um fundo de tristeza, assim, a pessoa não Mas se sente ela é um triste. estado, né? Ela não é uma coisa permanente, assim. Ela é uma coisa que você consegue converter. Consegue, é isso que eu ia falar. Então, quer dizer, a bipolaridade você não converte, você fica eutímico. Então, quando você está eutímico, você tem qualidade de vida, você vive normal como todo mundo, você não oscila no humor. Você consegue lidar com oscilações que tem no dia a dia sem entrar em nenhum quadro. Então, a depressão, para qualquer transtorno, ela é reversível, com medicação, né? Algumas pessoas, se for mais leve, como eu falei, eu também passei pela depressão e saí. Mas eu passei sofrendo. A muito custo ali, né? E você não sabe qual vai ser a sequela daquilo de você ter passado. Então, e foi leve, assim. Eu considero que seja leve, eu já não sei. Mas eu acho que foi porque eu nunca tive ideação suicida, nunca pensei em coisas assim que são realmente mais graves, né? Você vai tentar contra a sua própria vida, tudo mais. Mas, assim, você vai reverter. Então, todos esses hábitos, assim, saudáveis, né? A atividade física, tudo isso ajuda muito até a medicação fazer o efeito melhor. Porque a medicação só não cura, às vezes, sabe? É mais difícil. Então, você tem que mudar hábitos mesmo, né? Então, eu acho que, assim, pro João, eu acho que foi isso, assim. O livro, eu confesso que eu li poucas vezes com ele. A primeira vez que eu li, ele teve um estranhamento. Porque ele se viu, né? Na verdade, até quando ele foi recontar a história, em vez de ele falar o nome do personagem é Ivo, o João, ele mesmo... E ele já falou que o Ivo é o João. E eu falei, é sim, sabe? Pra ele eu deixo, né? Porque realmente eu troquei o nome pra respeitar a nossa... Como é que fala? Ter uma certa Sim. privacidade, como se agora não, todo mundo já sabe, né? Mas assim, o fato é que ele sabe que o Ivo é o João, né? Tal. Então ele se identificou, porque algumas cenas ele viveu ali, né? Então ele ficou meio assim... Como assim esse livro está contando uma história? Eu vi que a cabecinha dele deu uma bugada. Então, eu dei o espaço para ele. Eu, na verdade, desde a separação, eu levei... A partir de fevereiro desse ano, eu levei ele para terapia. Eu ia perguntar isso também. Você tá fazendo terapia, né? Terapia da criança é mais lúdica, né? Assim, então é brincando e tal. É muito difícil a gente conseguir entender. Mas, assim, até no desfraude eu vi que o negócio funcionou. Então, quer dizer, terapia é ótimo. Realmente, a gente tem que confiar. Te falar, o Matheus, meu mais velho, de 8 anos, ele fez terapia um tempo, ele parou, e era muito isso. Ele ia lá, ele parou, sei lá, com ano passado, retrasado, sei lá, ele fez, sei lá, de uns 5 anos até uns 6, 7,
né, ia, voltava. E esses dias já faz um tempo, a gente tava conversando com ele e tal, e daí ele falou, eu tô com saudade da Ana. Daí a gente falou, por que você tá com saudade da Ana? Porque eu tô com vontade de conversar com ela. Tipo, a terapeuta. Faz tempo que ele não vê. Daí eu falei, mas Má, você sabe que você pode conversar com a mamãe e com o papai também, né? Sei. Mas você sabia que ela me entende sem me fazer pergunta? Ai, que bonitinho. Nossa. Ah, que lindo. Eu falei, amor! Como... Ele falou, ela me Graças entende não, sem me fazer pergunta. Ela não precisa me fazer pergunta. a melhor parte é que você fala, que bom que o investimento valeu a pena. Não, e é isso. E eles iam pra jogar cara a cara, eles iam pra jogar jogo da vida. Eu fiz quando eu era pequena também. E aí, e às Não, vezes juro, a e gente fala, eu será? participo ainda, Não, eu vou porque no dizer, começo faz que ele sentido. começou, ele nem se expressava muito bem. Agora ele já tá um pouquinho melhor, mas eu acabei que eu fico junto. Então, ela aproveitou que, como ele não falava muito, a gente brinca com ele, ela fala comigo as situações que ele está vivenciando, e ele fica assim, só de ouvido. Até tem uns dias que ele chega com sono, ele fica deitado no divã, ele já sabe deitar no divã. Porque ele deita ali, e aí eu vejo ele tá assim, só assim, ó, com o olhinho de lado, assim, prestando atenção em tudo que a gente tá falando e assimilando. E aí foi muito curioso, que quinta-feira passada, eu falei que o desfraude na parte do número 2 estava difícil. Ele estava com medo de sentar no vaso. E aí ele segurava, tipo, 3 dias assim, com dor de barriga, mas não queria, porque não gosta de cocô, né? Não sei o quê. E aí eu falei com ela, falei assim, olha, essa parte tá meio difícil, não sei, né? Não sei o quê. E ela falando assim, não é, João, é que tem coisas que a gente quer guardar pra gente, né? A gente não... Tipo, o que tem a ver, né? Tipo assim, como assim, quer guardar cocô? Será? O que é isso? Tá pegado, né? O próprio, né? Fiquei ouvindo, não entendi muito bem e tal. E aí eu tava falando, não, porque ele tem medo de fazer no vaso. Ela, vamos tentar, não sei o que. Aí levamos o bonequinho. Eu falei, vamos tentar levar o bonequinho. Aí levou o bonequinho, sentou no vaso, fingiu que fez cocô, deu descarga e tal. Aí voltando e tal, cheguei em casa. Ele tava com vontade de fazer cocô. E ele tava segurando já 3 dias. Ele tava com vontade de fazer cocô, mãe, eu quero fazer esse cocô. Eu falei, vamos fazer no vaso dele? Tá. E ele nunca aceitava, ele era um chororô, se contorcia, não sentava de jeito nenhum, puxava o bumbum assim, sabe, pra cima, não queria sentar. Ele fez cocô no vaso. Depois à noite. Aí a gente foi comemorar, porque eu falei que ia dar um presente, né? Essas mães modernas é isso. A gente faz chantagem. É errado. Mas é o que sobra. Vou te dar um presente pra marcar isso e você perceber que é legal, né? Levei. Aí eu falei, não, o joelho tava enfaixado. Vamos a pé. Aí convidei minha mãe ainda pra jantar, porque eu falei, não, eu vou comprar um presente. Aí você quer comer fora ou quer ir pra casa? Quer comer fora, quer passear. A gente comeu lá. João, tamo junto. Entendeu? E aí voltamos. Vontade de fazer qualquer coisa. Não. Vamos no vaso? Não, agora eu já faço no vaso. Desde então ele tá fazendo no vaso. E assim, tava um mês segurando, sabe? Fazendo com cueca, sabe? Tipo, segurava até não conseguir segurar mais, sabe? Tava muito sofrido, assim. E aí, foi isso, assim. Falou na terapia, vai entender, né? O problema é muito maior dentro da nossa cabeça do que de fato ele é. Eu sempre vejo isso. Que eu crio uma história que vira um monstro, uma narrativa que, meu Deus, aquilo me assusta de um jeito. E de repente, quando Aí vai... flui. É só fluir, só deixar fluir. Nossa. E isso até, falando em terapia, fica até dica aí pra quem estiver ouvindo, assistindo a gente. Uma outra coisa que ela fazia muito era pegar bonequinhos aleatórios e eles ficarem brincando. Tipo, à toa. Tipo, quem é a irmã? Essa aqui é a... Não necessariamente representando a nossa família. Não, aleatório. E quando ela deu alta, assim, pra ele, ela falou pra mim, qualquer coisa que ele tiver que você perceber, bota ele pra brincar. Vai ser bom pra ele. E um dia, nesse período aí que ele tava meio... a gente tava pronto pra ir pra escola, eu falei, Matheus, vamos pra escola. E ele começou a pegar os dinossauros, começou a brincar, não sei o que lá. E eu falei, cara, falei, deixa ele brincar. Eu olhei pro Fabrício e falei, Fabrício, vai esperar ir pra escola. E ele entrou no mundo dele. E eu falei, Má, você quer continuar brincando? Posso me atrasar pra primeira aula e continuar aqui brincando? Eu falei, brinca. E brincou. Ele parou de brincar. Podemos ir pra escola? Cara, era outra criança. Então, assim, a importância do brincar. Ela falava pra mim, assim, o desenhar, é que o Matheus não é muito do desenho, mas ela falava, cara, deu ruim. Tá sentindo que ele tá muito com ele, alguma... Cara, dá uma folha, dá um papel e uma caneta e fala, desenha, mas ele não gosta. Ou brincar. É boneco o João, aleatório, eu levei gente. por uma questão... Ele tava muito introspectivo, que ela fala assim, isso, ele sente o que tá acontecendo no externo, e aí ele se fecha. E isso é ruim pra criança. E o que eu observei? Que ele tava com mania de se roçar. Criança pequena tá se descobrindo, né? Só que tava demais. E eu achei que aquilo era uma compulsão. Então eu levei ali. Não tá mais fazendo. Foi fevereiro. E eu tava com receio, porque isso pode perdurar uma infância toda. Então é difícil, né? Então, assim, eu tava com esse receio. Mas aí ela falou assim, ele veio muito introspectivo. Então ele sentia o sofrimento, ele entrava pra ele.
Então, ele não queria socializar. E hoje ele tá muito mais socializando. E o brincar, assim, acaba que, além do relaxar, mas ele tira esse, né, Sim. esse peso, entendeu? E às vezes é isso. Às vezes a criança tá numa irritação profunda porque ela tá numa introspecção que ela não tá conseguindo lidar com o sentimento dela. Sim, eu não sei se é isso, mas de repente colocam ali na brincadeira, na história, É. o clímax deles e Por libera. exemplo, se ele tá lá sentindo uma coisa assim, sei lá, uma raiva, alguma coisa, uma frustração, e de repente ele... no dinossauro lá e passou. Mas ele Ele assimila, fica a é muito dica, louco, porque é muito foi louco, nítida é. a diferença. É. A última pergunta que eu quero fazer pra você, a importância da tua família nesse processo todo. Claro, né? Assim, hoje se fala muito rede de apoio, né? Mas eu acho que, assim, mais do que uma rede de apoio. Eu acho que, assim, alguns momentos você vai estar só. Primeira coisa que eu entendi nesse processo todo. Eu tenho uma família maravilhosa. É perfeita? Não. Ninguém é. Ela é maravilhosa, ela me dá suporte, mas ela me dá escuta, mesmo que muitas vezes teme, mas depois volta e escuta. Então, isso é muito bom. Então, e entendi muita coisa. Aliás, muita referência aqui do livro. Por exemplo, da passagem é meu pai. Meu pai falava pra mim que eu tinha que dar tempo ao tempo. Só que eu tinha 8 anos. Como assim dar tempo ao tempo? Achava que ele não estava se envolvendo nos meus problemas, né? E aí, depois, com 36 anos, eu fui entender que, tipo, eu tenho que dar tempo ao tempo. Esse é o meu desafio nessa vida. É um desafio pra mim dar tempo ao tempo. Por isso que essa questão aí que eu falei, eu também sou como você, Paola, mas eu resolvi que, tipo, agora, não, eu quero entender isso e entrar em contato com isso, né? Então, meu pai, tem muita referência, muito amoroso, pessoal, eles são muito legais, tanto que, assim, nesse processo todo, as famílias se amam, né? Assim, não tem mais convívio, né? Mas, assim, se manteve muito o respeito, o amor e tudo mais, e a gente sabe que algumas separações o negócio azeda, né? E eu nunca quis que isso acontecesse, então, e o Alessandro também não, então, assim, acaba que a gente zela muito pela nossa harmonia. Então, perfeito. Mas qual é o principal? Quem vai te salvar? Não são suas famílias, é você mesmo. Você tem que entender que você tem que estar bem com você mesmo. Você é salvador de você mesmo. Ninguém vai te salvar. Enquanto você ficar depositando em qualquer um, seja um pai, uma mãe, um marido, um filho, você vai sair frustrado. Porque nunca vai acontecer o que você gostaria que acontecesse, você nunca vai ser grato também àquilo que a pessoa pôde te dar. Então, nesse processo todo, você é salvador de si mesmo. Você tem que aceitar isso. E isso, até hoje, eu fico lembrando. Eu sou o meu lar seguro. Não adianta você ficar buscando nos outros esse lar seguro. Você é seu lar seguro. E quando você for lar seguro para você, você pode até ser pro seu filho, tudo. Mas ele também vai aprender, na maturidade dele, que ele é o lar seguro dele mesmo. Então, nesse processo de brincar. Se ele precisou, ele soube o que ele precisava, a gente tem que estar muito atento a observar. Porque, justamente, perder uma aula para uma criança e ele se acalmar e entender, se autorregular, o que é mais importante? Né? Então, só que hoje não, gente, não, mas o que vão pensar de mim? Amanhã atrasada, não sei o quê. Eu sou, né, sempre chego atrasada. Eu falei, a criança tem 3 anos, tipo assim. É isso, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. Nesse processo todo que eu percebi é isso. É de você saber que você tem que encarar isso. Você está com você mesmo. No fundo, você está com você mesmo. Os outros vão vir para somar. Se não estiver somando, você saiba se diferenciar. Então, muitas das vezes, quando eu vejo que não soma, eu me recluso. Mesmo eles sendo maravilhosos comigo, mas às vezes não bate. Alguma coisa que eu estou vivendo não bate. Aquilo lá, essa demanda ou esse conteúdo me atinge, me deixa para baixo. Eu me isolo. E me protejo, entendeu? Mesmo sabendo que são tudo. Então, família, assim, eu acho que ser um lar harmonioso para os nossos filhos... Eu falo assim, para mim, hoje é difícil falar com o seu propósito, é só você criar um ser humano. Mas é difícil você criar um ser humano hoje em dia, né? Muito. E você, principalmente com valores, sabe, você respeita o outro. É muita coisa, muita informação simultaneamente, assim, de você conseguir criar alguém com princípio, assim, né? Então, eu ainda acho que esse é um dos meus propósitos, assim. Eu gosto de fazer isso com o João, de poder ser esse lar seguro para ele também. E perceber que em tudo que eu vivi, afetou pouco ele. Eu consegui, de uma certa forma, mesmo sem fingir, porque ele um dia viu, mamãe tá triste? Mamãe tá triste. Tipo, não, porque bateu uma saudade. Falei assim, né? Aí ele, e saiu. Então é você? Esse é o problema seu, eu vou brincar. 3 anos, entendeu? Então, assim, a gente tem essa conversa. Ele se respeitou que eu tava triste. Hoje, se eu falo que eu tô triste, ele acha que é o joelho, assim, ele tenta interagir mais. Mas já aconteceu de coisas assim que falou, gente, a criança tá realmente... percebendo. Então, acho que é isso, é o se perceber. Então, ótimo quando a gente tem a rede de apoio. Mas aqueles que não têm,
Vocês não estão sozinhos, porque vocês têm a si mesmos. Vocês vão se resgatar. Essa é a questão, entendeu? A gente não está sozinho. A gente tem que entender que a gente consegue, sabe? A gente vai chegar lá. Então, melhor que tenha família, melhor que tenha amigos. Mas se não tem, que você tenha o conhecimento, que você saiba onde buscar e busque ajuda profissional. Você vai ter um terapeuta. Se não tem, não consigo pagar, vai ter... Quando a pessoa tem um plano. Senão, a gente também tem público também. Tem. Então, busque conversar, busque, sabe, pôr pra fora mesmo, assim, não se deixa levar. Acho que essa que é a... E ressignificar. Eu acho que a beleza é essa. Acho que de tudo que eu vivi, o sofrimento que a gente passou, hoje eu sinto mais leveza. E acho que o livro veio para ressignificar minha história, veio para trazer uma leveza, veio para mostrar a minha história para o meu filho, também me aceitar em tudo que eu vivi, de aceitação de depressão, também veio tomar um remedinho, qual o problema, você entendeu? Então, assim... Eu acho que é isso. E agora eu tô tendo essa oportunidade incrível de estar aqui conversando com pessoas que eu jamais estaria conversando se eu não tivesse produzindo esse tipo de conteúdo no sentido de expor a minha realidade, sabe? Eu acho que é isso. Se eu puder, de uma certa forma, a nossa realidade, aquele sofrimento, amenizar um pouco a dor do outro, a gente vai se somando ali, sabe? Numa comunidade, vai... Sabe, ninguém larga a mão de ninguém, sabe? Então... Mas continue, Má. Eu admiro bastante mesmo, e a gente tava falando até no começo, né? O quanto é importante, óbvio, o lado especialista, né? Falar sobre isso e tal. Mas o quanto as pessoas se identificam muito mais quando é uma história... Eu passei, eu sei o que eu tô falando, essa é a minha história. Então, eu acho que continue. As pessoas se identificam e as pessoas precisam de pessoas que elas enxergam e falam, nossa, olha lá a história dela. Olha, eu conversei com, assim, em 6 meses, desde que eu lancei o livro, que ficou pronto, nem deu 6 meses, mas assim, eu conversei com tantas pessoas, e pessoas que eu nunca conversei, que se abriram para mim e contaram um momento delicado da história delas, que, nossa, assim, eu entendi por que eu senti esse desejo sonhando. E por que veio assim eu amo o mar, né? Assim, eu tenho tatuagem de mar, mergulho e tal. Então, eu entendi por que veio no mar. Porque quando eu estou no mar, é igual aqueles vídeos que a gente vê que passa tudo, sabe? Fica só o silêncio. Então, realmente eu entendi, assim, que eu falei, é isso só que eu quero, né? Não é fama, não é nada, mas é ver que outras pessoas estão tendo coragem de falar. E quando elas tiverem coragem de falar, a gente vai fazer voz. E aquilo vai virar como é que fala? Uma multidão. Sim. E deixa de ser tabu, né? A gente deixa começa a conversar e entender sobre o assunto. Interessantíssimo. Eu amei esse papo. Obrigada, Mari, por ter topado. Eu que agradeço. Obrigada. De verdade, eu que ter vindo conversar aqui com a gente. Quinta-feira que vem, às 8 da noite, a gente se encontra aqui de novo, a mãe.podcast. Siga a gente, não esquece de clicar em gostei, se inscrever, compartilhar e comentar. Se estiver ouvindo a gente no Spotify, dê só 5 estrelinhas. Quinta que vem, às 8, a gente tem um encontro marcado, né, Paula? Se Deus quiser, ele há de querer. Até quinta-feira que vem.